É, hora do Moá. Com os pais forçados a se casar, e cuja única paixão compartilhada é o desprezo mútuo entre eles, nasce uma criança negligenciada pelos dois, Leonor. Ansiando por afeto na infância, Leonor perde sua mãe para uma doença, apenas para ter seu pai leiloando sua mão em casamento. Suportando 3 casamentos arranjados, Leonor enfrenta ainda mais adversidades quando é falsamente acusada de um crime capital. Mas depois que um raio atinge a garota, toda a sua vida muda. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é para aqueles que esperam pela minha destruição, e espero que aproveite. A história começa com o conto de 2 famílias. A família Reiger, de cabelos prateados, e conhecida por suas excepcionais habilidades de combate, especialmente com a espada, e a família Wangler, de cabelos alaranjados, conhecida por sua excelência em magia e artes místicas. Como se movidos pelo desejo de testar suas forças um contra o outro, para determinar qual sairia superior, as 2 famílias frequentemente entravam em conflito, com algumas vezes resultando em batalhas sangrentas. Durante uma dessas batalhas, que durou dias e reivindicou a vida de muitos de cada estandarte, o príncipe tentou intervir, mas apenas para ele mesmo ser banhado em sangue e perder seu braço. Isso enfureceu o imperador. Já bastava, e para manter a paz em seu império, ele decretou que a rixa entre as 2 famílias deveria cessar. Para garantir isso, ele ordenou que as famílias se unissem em matrimônio ou ambos seriam marcados como inimigos da coroa. Na casa Reiger, a responsabilidade do casamento naturalmente recaiu sobre o filho mais velho e herdeiro do marquês, Gideon, que não estava nada satisfeito com o decreto. Ele já tinha entregado seu coração a outra mulher e além disso, ele detestava a ideia de tomar uma mulher com sangue Wangler como sua esposa. Mas o imperador havia falado, e o marquês exigiu que seu filho cumprisse seu dever, para que a ira do imperador não caísse sobre toda a família como uma espada afiada, deixando Gideon sem escolha a não ser obedecer. Na mansão Wangler, a filha mais velha, Paula, é a designada para ser a esposa de Gideon. Ela está muito animada com a notícia, tendo se interessado por ele há muito tempo. Para ela, essa é uma maravilhosa reviravolta, um sonho que se torna realidade, e portanto, ela não consegue esconder sua empolgação. Mas essa empolgação é rapidamente reprimida na noite de núpcias, com Gideon não fazendo esforço algum para esconder seu nojo por ela. Assim que estão sozinhos, ele prende os pulsos dela na cama, e garante que Paula entenda que ele só se casou com ela por causa do decreto real, e que nunca sentiu nenhum afeto por ela, nem nunca sentirá, transformando o sonho de Paula em um pesadelo. Essa teria sido a última vez que Gideon apareceu no quarto de Paula, se não fosse pela exigência adicional do imperador de que o novo casal produzisse um filho como prova de que seu casamento não é uma farsa, a qual Gideon, de novo, não teve escolha senão obedecer. Com isso, as miseráveis noites de Paula continuaram, a fazendo afundar ainda mais no desespero. Ainda assim, eles foram bem-sucedidos e uma criança nasceu, uma filha bem-vinda por ambas as famílias, mas não por seus próprios pais. Com os olhos esmeralda de seu pai e o cabelo alaranjado de sua mãe que se assemelhava à juba de um leão, ela ganhou o nome de Leonor. Os anos passaram e a criança cresceu, sendo presenteada com todos os brinquedos, vestidos e fitas que poderia desejar. Então observamos uma das maiores brigas de Gideon e Paula, que ocorre quando Leonor tem apenas 2 anos. Na verdade, é seu aniversário, e ela está sendo repleta de presentes, enquanto sua mãe assiste com olhos quase sem vida, quando de repente seu pai invade o quarto com uma espada na mão. Andando furiosamente pelo cômodo, ele vai direto para sua esposa e a agarra pelo pescoço, com seus olhos preenchidos com intenção assassina enquanto acusa Paula de matar a mulher que ele ama. Paula apenas ri, parecendo enlouquecer, apesar de negar a acusação, dizendo que Gideon só quer culpá-la por tudo. Preocupada com ela, uma das empregadas avança para intervir, apenas para ser derrubada com um único golpe da espada de Gideon, espalhando o sangue por todo o cômodo, com algumas gotas até caindo no vestido e no rosto de Leonor, que está pálido e preenchido com medo. Incapaz de conter suas lágrimas, ela grita e a outra empregada implora para seu mestre se acalmar, apenas para encontrar o mesmo trágico destino de sua colega. Depois daquele dia, não se vê mais empregadas com Leonor, e ela passa seus dias sozinha. Às vezes, ela segue seu pai nos corredores, esperando por um simples olhar ou uma palavra, mas Gideon nem mesmo quer olhar para ela, pensando que ela se parece com sua mãe por causa de seu cabelo. Sua mãe também não quer nada com ela, pois tem os olhos verdes de seu pai, que enchem Paula de medo toda vez que olham para ela. Sozinha, tudo que Leonor podia fazer é chorar, mesmo que na frente dos outros. Ela ainda tenta manter uma postura corajosa e faz o seu melhor para se manter ocupada, se mergulhando no desenho, no qual parece ser talentosa. O conselheiro de Gideon, Osmo, sente pena dela, sabendo que embora seus esboços sejam bonitos, são apenas um meio dela se distrair do fato de que seus pais praticamente a abandonaram. Mais anos se passam, e Gideon é feito duque.
Para celebrar sua inauguração, um suntuoso baile é realizado na mansão Reger, com a presença de muitos nobres, que alguns dos quais são admiradores do mais novo duque graças à sua excelente esgrima. Enquanto eles o cobrem de elogios, ele sorri, e quando Leonor o espreita de uma sacada no andar de cima, ela pensa que ele finalmente está feliz. Pela primeira vez, ela decide aproveitar a oportunidade e dar a ele um de seus desenhos como presente. Então, ela se dirige ao baile, apenas para ser parada por rumores de que sua mãe está morrendo. Deixando seus desenhos cair, Leonor corre para o quarto de sua mãe, esperando vê-la para confirmar por si mesma se os rumores eram verdadeiros ou não. Mas uma empregada a impede, dizendo que ela só faria sua mãe se sentir pior. Seus olhos se arregalam ao perceber que mesmo em um momento como este, ninguém está pensando nela, como se ela nem mesmo existisse. E com a frustração crescendo em seu peito, ela dispara pelo corredor, ignorando os servos que lhe dizem para não correr por causa dos convidados, os fazendo franzir a testa em desaprovação. Leonor pode ouvi-los sussurrando sobre ela e ela pode sentir o desgosto deles, o qual ela não entende, já que não fez nada de errado. Será que todos a odeiam apenas porque seus pais não a querem? Ou ela é realmente tão detestável assim? Indo para fora da mansão, ela segue para os estábulos e monta em seu cavalo, o fazendo galopar pelo terreno na esperança de aliviar a dor em seu peito. Mas em vez de conseguir um alívio, um raio a atinge do céu escuro e ela grita ao cair de seu cavalo, perdendo a consciência ao bater no chão. Na próxima cena, ela acorda com um pulo e lágrimas nos olhos, assustando Osmo, que lhe diz que ela esteve inconsciente por alguns dias após seu acidente. Para ela, o incidente parece ter acontecido apenas segundos atrás, e ela ainda pode sentir o formigamento em sua palma devido ao raio. Ela pergunta se sua mãe ainda está viva, e depois de descobrir que ela estava, Leonor salta da cama e corre para fora do quarto, apesar dos apelos de Osmo para que ela dê tempo ao seu corpo para se ajustar, querendo ver sua mãe o mais rápido possível. Osmo só pode observar enquanto ela sai, pensando que algo mudou nela. Leonor vai ao quarto de sua mãe, mas as empregadas impedem mais uma vez, a repreendendo por sua persistência. Desta vez, ela não recua, lhes lembrando que como filha do duque, ela está acima delas e pode puni-las se necessário. As empregadas rapidamente se encolhem com suas palavras, nunca esperando ouvir elas da menina, e quando Leonor ordena que saiam de seu caminho com um olhar severo, elas obedecem, se afastando e murmurando as suas desculpas. Finalmente, Leonor consegue ver sua mãe, que está de fato à beira da morte em sua cama. Ainda assim, Paula consegue abrir os olhos e olhar para sua filha, se lembrando de quem ela é. Ela quer estender a mão para ela, mas já não tem mais forças, e seus olhos se fecham momentos depois. Leonor se aproxima da cama, olhando para a mulher pálida e magra em que sua mãe se transformou. Ela sabe que sua mãe não foi boa para ela, mas agora ela entende o motivo, compreendendo a angústia e a miséria dela. Se inclinando, Leonor sussurra uma promessa no ouvido de sua mãe, de que fará seu pai pagar por todos os erros que cometeu, e sem dúvidas ensinará a ele a dor e o desespero através de suas próprias mãos. Ouvindo essas palavras, Paula lentamente abre os olhos para olhar para sua filha mais uma vez. Dessa vez a vendo com mais clareza, e recuperando um pouco de sua força, ela estende a mão para acariciar o rosto de sua filha, surpreendendo Leonor. Enquanto Paula pega um fio do cabelo de sua filha entre seus dedos para acariciá-lo, Leonor sente como se sua mãe estivesse vendo ela pela primeira vez. Apesar de Paula não poder falar, Leonor finalmente sente o afeto de sua mãe. Ela espera que sua mãe encontre felicidade, mesmo que seja apenas nos últimos dias de sua vida. Paula parece melhor nos dias seguintes, e enquanto Leonor a empurra em uma cadeira de rodas pelo jardim, Gideon observa de uma janela com desprezo. Ele pensou que ela estava morrendo, então, por que ela ainda estava viva e parecendo bem? Osmo transmite o que o médico disse, que Paula está simplesmente gastando sua força restante. Gideon franze a testa, pensando que até mesmo para morrer, Paula estava lhe causando problemas. Então, ele volta sua atenção para Leonor, perguntando a Osmo quantos anos ela tinha agora. Osmo fica surpreso já que é a primeira vez que Gideon perguntou sobre sua filha e responde que ela está prestes a fazer 10 anos em breve. Gideon então pergunta se haverá uma festa para celebrar seu aniversário, o que surpreende Osmo ainda mais, embora ele veja isso como uma boa notícia. Ele informa ao Duque que nenhuma preparação foi feita para a celebração, já que o Duque mesmo proibiu festas para sua filha desde a tragédia de seu segundo aniversário, mas logo diz que elas ainda podem ser feitas assim que ele permitir. Osmo também aproveita a chance para contar ao Duque tudo sobre Leonor, tendo compilado um relatório completo de suas atividades diárias. Ele conta ao Duque que Leonor atualmente frequenta a academia, e depois de suas aulas, compra materiais de pintura para aprimorar seus talentos artísticos, que também já foram reconhecidos pela academia. De fato, parece que a academia quer até mesmo realizar uma exposição de suas pinturas.
O Duque acha isso um absurdo, dizendo a Osmo para não dar permissão à academia, não impressionado ou interessado no talento artístico de Leonor. Ele está mais curioso para saber suas notas, e Osmo informa que Leonor está indo bem em seus estudos, ficando em segundo lugar em sua classe no semestre anterior. Isso agrada Gideon, que pensa que pelo menos Leonor não é tão estúpida quanto sua mãe. Agora ele também se perguntava se Leonor tem uma habilidade mística especial, diferente de sua mãe. Afinal, a casa Wangler é conhecida por se destacar em magia, e pelo menos um Wangler em cada geração foi conhecido por ter um dom místico único, como prever o futuro, manipular o clima e até controlar a mente. Mas esses dons têm diminuído a cada geração, e mesmo que Leonor tenha um, pode não ser muito poderoso. Ainda assim, Osmo acha que isso seria uma coisa boa, e que talvez finalmente faça Leonor ganhar algum respeito de seu pai e de outros. Eles terão que esperar até que ela complete 15 anos para descobrir, já que essa é a idade em que as habilidades místicas se manifestam. Gideon franze a testa e pergunta sobre a esgrima de Leonor. Ela é uma meio-ranger afinal, então certamente, em sua idade ela já pode produzir os vestígios de uma aura. Osmo, no entanto, informa que ela ainda não consegue produzir uma aura, o que faz Gideon resmungar. Se não fosse tão patético, teria sido engraçado, como o imperador ordenou que as famílias Ranger e Wangler se unissem para produzir uma criança de talento excepcional, apenas para criar uma completamente inútil. Gideon pergunta se há algo mais para Osmo relatar, e de fato Osmo tem mais uma coisa a mencionar, que é de que Leonor visitou a Condessa Michelson 3 vezes. Gideon ouviu falar dessa mulher, que é conhecida por aceitar pedidos obscuros da nobreza, e executá-los em segredo, usando quaisquer meios necessários. Seu único pagamento é que eles garantissem realizar um pedido no futuro quando a necessidade surgir, seja qual for o pedido, e ele não entende o que Leonor poderia querer dela. Osmo responde que a condessa recentemente adquiriu alguns livros raros sobre arte oriental que Leonor queria comprar. O Duque acha esse um motivo plausível, descartando quaisquer suspeitas que ele tenha, afinal, Leonor ainda é muito jovem para fazer qualquer pedido àquela mulher desprezível, e apesar de suas notas, ele ainda não acredita que ela seja tão inteligente assim. Seu rosto bonito é a sua única qualidade redentora, já que deveria lhe conseguir um marido rico. Na verdade, ele dá a Osmo a ordem de começar a procurar candidatos a casamento para Leonor, mas apenas aqueles com ofertas substanciais. Então, como última tarefa de Osmo, o Duque diz para ele trazer o médico, esfregando a têmpora, pois suas dores de cabeça têm piorado. Recebendo suas ordens, Osmo acena com a cabeça e deixa o quarto, prometendo trazer o médico imediatamente. Na estufa, Leonor e Paula estão tomando chá, e finalmente se passando por mãe e filha, embora ainda haja algum constrangimento entre elas. Paula está curiosa sobre como sua filha vai punir Gideon exatamente, mas Leonor apenas dá uma resposta vaga, comparando seu pai a um sapo, nadando tranquilamente dentro de uma panela de água fervente, sem perceber que sua morte está próxima. Paula não insiste nos detalhes, mas ela tem um pedido, que Leonor faça Gideon implorar pela morte. Ela também sabe que não tem o direito de pedir nada à sua filha, e espera que um dia Leonor possa perdoá-la. Talvez quando Leonor tiver seu próprio filho, ela seja capaz de imaginar o que é olhar para o rosto do filho amado e ver o rosto do monstro que a criou. Paula diz que essa é a maior das crueldades, embora ela ore para que Leonor não tenha que sofrer esse mesmo destino. Na verdade, ela tem rezado por isso a cada segundo de cada dia desde que Leonor nasceu, o que Paula acredita ser a prova de que amava sua filha. Leonor se surpreende ao ouvir isso. E mesmo que ela deseje ter recebido pelo menos um pouco de afeto de sua mãe, ela também acredita que sua mãe a amou da melhor maneira que sabia. Ela está feliz que as orações de sua mãe foram atendidas, e diz a Paula que ela pode ir em paz agora, e finalmente escapar da prisão infernal que suportou por mais de 10 anos. Paula dá um último pedido de desculpas, dessa vez por ter que deixar Leonor sozinha. Mas Leonor diz que ficará bem, e Paula acredita. Sorrindo, ela se despede de sua filha. Em seguida, ela fecha os olhos enquanto a luz do sol brilha em seu rosto, que finalmente está em paz, e ela dá seu último suspiro. Um silêncio cai sobre a estufa enquanto Leonor olha para sua mãe, sentindo pena dela por todo o sofrimento que passou durante sua curta vida, mas se sentindo aliviada por ela agora estar livre, como as borboletas voando entre as flores no outono. Agora só resta uma coisa a fazer. Após se despedir carinhosamente de sua mãe, ela chama uma empregada que aparece poucos segundos depois. Com uma expressão calma, Leonor dá ordens para preparar um funeral. As preparações começam, os servos se organizando enquanto o céu parece lamentar junto da mansão Ranger. Ao realizarem suas tarefas, eles conversam como de costume, tanto sobre a falecida duquesa quanto da filha que ficou para trás. Eles pensam que Leonor deve ter se trancado em seu quarto, mas na verdade, Leonor está a caminho do Palácio Real. Um espião segue ela conforme as instruções do Duque,
mas ele não pode segui-la até a seção restrita da Biblioteca Real, então, ele só pode esperar do lado de fora e se perguntar o que a jovem estava tramando. A porta da parte mais restrita da Biblioteca Real se abre com um rangido, e Leonor entra, sendo recebida por um servo que lhe diz que o imperador a aguardava. Ela é conduzida pelos corredores cobertos por estantes, até que o vê esperando. Ela faz uma reverência, o saudando e humildemente se colocando a seu serviço, com o imperador respondendo com um sorriso. O dia do funeral de Paula chega. Uma empregada ajuda Leonor a se preparar, se oferecendo para arrumar seu cabelo para que pareça menos bagunçado, mencionando que muitas pessoas de prestigiosas famílias provavelmente estarão presentes. Leonor, no entanto, não quer mais ter que se rebaixar para atender às expectativas deles ou agradá-los. Eles podem pensar o que quiserem, pois ela já decidiu não temer nada. Ela sai do quarto e caminha pelo corredor, onde o duque a espera. Ela faz uma reverência e o cumprimenta com respeito. Ele aprova seus bons modos, permitindo que ela vá ao funeral com ele, em vez de pedir que ela saia de sua vista. O que Osmo observa, já que era o que o duque geralmente fazia. Eles vão para a capela, onde os convidados já estão sentados, admirando quão resplandecente ela parece nessa ocasião em particular, quase como se estivesse adornada para um casamento, e não para um funeral. Mas é claramente um funeral, com Leonor e o duque em trajes de luto, e um caixão preto cercado por rosas no altar. Leonor nota que seus avós, o Marquês e Marquesa de Reiger, não estão presentes, mas ela se pergunta se talvez sua mãe não preferiria assim. Ao menos o chanceler real veio prestar os respeitos do imperador, trazendo até mesmo lírios especiais do Jardim Real para transmitir as sinceras condolências do império. Isso provoca murmúrios entre a multidão, que não esperava que sua majestade enviasse um representante ao funeral da duquesa Paula, e menos ainda o próprio chanceler real. Eles sussurram sobre como é lamentável que Paula não esteja mais viva para receber essa grande honra. Mas Leonor, ao ouvir os comentários, se pergunta se isso é realmente uma honra. O duque a interrompe, perguntando sobre seu paradeiro no dia anterior, já tendo recebido o relatório de seu espião que tinha perdido o rastro dela. Leonor lhe diz a verdade, que estava na biblioteca, e o duque responde que ela deve estar fora de si para deixar a casa em meio aos preparativos do funeral. Ele diz que tem um presente para ela, o qual dará após o funeral. Ele acredita que com certeza irá surpreendê-la, mas espera que ela não perca a compostura, já que ela é uma Reiger afinal. Leonor sorri, se perguntando qual Reiger perderá a compostura primeiro depois desse funeral. Coincidentemente, ela também preparou um presente para seu pai, e que ela também menciona ao duque, adotando uma expressão séria e um comportamento humilde, realmente esperando que ele goste. A curiosidade do duque é despertada, e ele responde que está ansioso por esse presente, o que era exatamente o que Leonor queria ouvir. Após a cerimônia do funeral, os convidados se reúnem para tomar chá e conversar, sendo o assunto mais popular de fofoca próxima à duquesa, agora que Paula está morta. Afinal, filhas de famílias nobres certamente se lançarão aos pés do duque, especialmente porque ele ainda é jovem e atraente, e não tem um filho homem. No entanto, eles não sabem se ele já superou sua amante falecida, então quem quer que ele venha casar pode enfrentar tempos difíceis. De repente, a condessa Michelson fala, dizendo que as recompensas de se casar com o duque superavam as dificuldades. Todos os olhares se voltam para ela, falando dela agora, enquanto se perguntam o que uma mulher tão vil está fazendo no funeral de Paula. Duque Wangler, o avô de Leonor, pergunta em voz alta por que ela veio, mas ela apenas sorri. E antes que alguém possa especular mais sobre ela, um silêncio toma conta da sala quando uma mulher grávida de cabelos azuis e uma menina de olhos verdes aparecem. Sem se importar com a multidão, a menina corre até o duque, o chamando de pai, enquanto se atira em seus braços, e ele a abraça com um sorriso, imediatamente fazendo todos perceberem que o duque Reiger tem outra filha. Carregando a menina nos braços, ele chama a mulher para se juntar a ele e apresenta a todos como sua nova duquesa, Magda, que todos reconhecem como a irmã de Elisa Itter, e antiga amante do duque. Quanto à menina em seus braços, ela é realmente sua filha, Sharon Reiger, que rapidamente encanta a todos com seu sorriso. A multidão murmura enquanto alguns ainda estão em choque ao ouvir as revelações do duque. Outros sentem pena de Leonor, que deve estar perturbada ao descobrir tudo isso logo após a morte de sua mãe. No entanto, Leonor não se sente chateada. Na verdade, ela sorri satisfeita, pois tudo está indo exatamente como aconteceu antes. A história para por um momento, e descobrimos que aconteceu antes, pois essa é a segunda chance de Leonor na vida. Em sua vida anterior, ela chegou aos 32 anos, embora todos os seus dias fossem preenchidos com miséria. Mesmo sendo a primogênita do duque, sua madrasta e Sharon a desprezavam e a ridicularizavam. E até a maioria das empregadas a seguia com a mesma atitude, não tendo respeito algum por ela. Uma delas sentia pena de Leonor e disse às outras para serem um pouco mais gentis, já que ela ainda é filha do duque. Mas a empregada apenas riu,
questionando por que ela deveria ser gentil com Leonor, quando sua mãe está morta e o próprio Duque não a trata como sua filha. Leonor tenta ignorar esses comentários dolorosos, continuando a fazer o melhor para se tornar uma boa filha. Um dia, seu pai a convoca para seu estudo e ela vai, o cumprimentando com uma reverência respeitosa. Sua primeira pergunta, como sempre, é se suas habilidades místicas despertaram ou não. E ela responde que não, o que provoca um olhar de decepção dele, que esmurra sua mesa. O barulho alto faz Leonor recuar. Então o Duque solta um suspiro de frustração, comentando como Leonor não é magicamente dotada e nem é boa com a espada, a tornando completamente inútil aos olhos dele. Essas palavras machucam Leonor mais que os sussurros diários de todos os criados, especialmente porque ela também sabe que seu pai sempre amou Sharon incondicionalmente. Mas ela não diz nada. Mas o Duque percebe que sua mente estava divagando, e a repreende, lhe dizendo para escutar, pois ele informa que começará a procurar um marido para ela, deixando claro que essa é a única maneira onde ela poderia ser útil. E o Duque realmente encontra não apenas um, mas 3 maridos para ela, cada um vindo com uma grande quantia de dinheiro. O primeiro era um príncipe, embora sua posição na família real fosse principalmente simbólica. Ele era gentil, e portanto, Leonor estava feliz com ele, mas ele foi assassinado depois de apenas um ano. O segundo era um homem com cabelos escuros e longos que lhe deu um filho, Emil, mas os dois, ele e a criança, desapareceram, e o casamento logo foi anulado. Quanto ao terceiro, ele também era um príncipe, mas ao contrário do primeiro marido de Leonor, ele não a amava, mal prestando atenção nela, e assim Leonor acabou tendo o mesmo destino que sua mãe. Mas ainda tinha uma luz no fim do túnel, pois no mesmo dia em que Leonor descobriu que estava grávida novamente, suas habilidades místicas também despertaram, apesar de não totalmente. Então, ela decidiu mantê-lo em segredo. Ela contou ao marido sobre a gravidez, mas pouco depois, o príncipe teve que partir para a batalha. Leonor decidiu esperar por seu retorno, enquanto jurou se proteger junto de seu filho. Mas apenas algumas semanas depois, ela foi arrastada para fora do castelo e jogada na prisão por um crime que não cometeu. Ela tentou pedir ajuda ao seu avô, Maris Reiger, mas ele virou as costas para ela e ela não conseguiu alcançar seu marido, não ouvindo notícias do campo de batalha. E novamente, mesmo que ele soubesse que ela estava na prisão, será ele viria em seu socorro? Ele se importaria? Somente Osmo, conselheiro de seu pai, teve pena dela e tentou ajudá-la, lhe dizendo para aguentar a situação enquanto a condessa Michelson pensava em algo. Mas com cada dia que passava, ela se sentia afundar mais e mais no desespero. Seu filho não nascido e sua habilidade mística eram as únicas coisas que lhe davam esperança e a mantinham sã. Finalmente, um dia, ela ouve passos do lado de fora de sua cela. Ela prende a respiração enquanto espera para ver a quem eles pertencem, esperando finalmente ser libertada. Mas seu coração se desfalece quando ela vê Sharon, a última pessoa que ela gostaria de ver, e que rapidamente dá uma risada zombateira ao comentar que a prisão combina com Leonor. Ela pergunta por que Sharon veio, sabendo que a garota não viria de tão longe apenas para ridicularizá-la, embora isso seja o que ela mais gosta de fazer. E Sharon se vira para o homem que a acompanha, que dá um passo à frente e joga algo no chão. Vendo a cabeça decepada de Osmo, Leonor solta um grito de horror, e lágrimas escorrem por suas bochechas. Sharon sorri, mas ainda não tinha terminado de atormentar Leonor. Ela conta à sua meia-irmã que seu marido, o príncipe Ete, ganhou a batalha, derrotando todos os seus irmãos com a ajuda de seu pai, o Duque, e agora ele será o imperador e Sharon será sua imperatriz, o que significa que Leonor não é mais necessária. Essa notícia enche Leonor de choque e pavor, e ela pergunta com medo o que vai acontecer com seu bebê ainda não nascido. Ao que Sharon responde com outra gargalhada zombeteira que ecoa por toda a masmorra. Ela acha engraçado que Leonor pense que seu bebê não nascido iria querer viver, quando claramente Leonor não seria uma boa mãe. Mas ainda há algo que ela acha ainda mais divertido, que é o fato de que, assim como sua mãe matou Paula, ela vai matá-la. Naquele momento Leonor não podia acreditar no que ouvia. Magda matou sua mãe? Como ela pôde? E por que Sharon quer matá-la? A raiva se enche no peito de Leonor, e ela grita chamando Sharon e a duquesa de monstros. Ouvindo o surto de Leonor, Sharon também perde a paciência, não mais se divertindo. Agarrando o cabelo de Leonor através das grades, ela diz que tudo é culpa dela por ter nascido primeiro e recebido todos os melhores títulos, a deixando sem escolha senão se tornar um monstro. Depois disso ela se acalma. Então, seu sorriso presunçoso retorna enquanto se despede de Leonor. Girando em seus calcanhares ela sai, e o homem que a acompanha entra na cela de Leonor, com a espada em punho. Tremendo de medo, Leonor implora por misericórdia enquanto se afasta, mas o homem continua se aproximando, e eventualmente, Leonor sente as costas contra a parede. Em desespero, ela suplica por ajuda, e de repente, ouve uma voz a convidando a entrar em outro mundo.
Ansiando por escapar, ela aceita o convite, e uma luz brilhante ilumina sua cela. Ao mesmo tempo, ela ouve passos correndo pelo corredor fora de sua cela, junto de uma voz familiar gritando para tudo parar. Ofegante, o príncipe Rutger aparece fora da cela de Leonor, chamando seu nome com lágrimas nos olhos. Leonor fica aliviada por pelo menos vê-lo uma última vez. Ela não tem certeza do porquê ele veio, e pergunta se ele também vai matá-la. Mas antes que ela possa ouvir sua resposta, ela desaparece, com a luz ofuscante a levando embora. Apenas seu vestido permanece dentro da cela, e o príncipe Rutger cai de joelhos em choque, e o mercenário tropeçando para trás com ele, incrédulo também. É neste mesmo momento que Leonor volta a ser criança, e enquanto é atingida por um raio no topo de seu cavalo, todas as suas memórias anteriores retornam. Desde aquele dia, ela jurou se vingar de todos que planejaram sua queda e desejaram sua destruição, além de encontrar os filhos que perdeu e proteger aqueles que ama. Assim, voltamos ao presente, onde o duque acabou de apresentar Sharon e sua nova duquesa, enquanto Leonor apenas os observa, esperando sua vez de dar a seu pai sua surpresa. De certa forma, ela está feliz que ele tenha repetido a mesma crueldade que fez no passado, porque agora ela pode puni-lo sem hesitação. Ela permanece em silêncio enquanto seu pai coloca Sharon no chão, dando à garota mais nova um leve empurrão como um sinal, para se apresentar à sua meia-irmã mais velha. Sharon relutantemente se apresenta, dando a Leonor um sorriso deslumbrante e lhe dando as boas-vindas à família. Mas Leonor não retribui o sorriso e nem perde tempo com Sharon. Olhando para o camareiro real e para a condessa, que estão ambos na sala, ela coloca seu plano em ação, corajosamente anunciando a todos que ela não pode aceitar Magda como sua madrasta pelo simples motivo de que Magda assassinou sua mãe, Paula, a ex-duquesa Rhaegar. Com essa revelação ainda mais chocante, a sala se enche de murmúrios, dessa vez pintando Magda sob uma luz negativa enquanto as especulações giram em torno dela ser uma assassina. A antiga duquesa realmente foi assassinada em vez de morrer naturalmente de uma doença como todos acreditavam. Os olhos de Magda se arregalam em choque, mas o duque e a duquesa Wangler, pais de Paula, estão ainda mais confusos e são os primeiros a perguntar se existe alguma verdade na acusação de Leonor. Gideon, no entanto, é o primeiro a negar, defendendo a inocência de sua noiva e acusando Leonor de perder a razão como resultado da perda de sua mãe. Leonor não responde nem vacila, encarando firmemente o olhar de seu pai, já acostumada com a aspereza de suas palavras. É a condessa Michelson que fala, direcionando a atenção de todos para as testemunhas do crime. Então, um par de empregadas que rompem pela porta, soluçando com os rostos cobertos de hematomas. Caindo de joelhos, elas se voltam para Magda, implorando por seu perdão e sua ajuda. E como parecem muito abaladas para falar claramente, é a condessa Michelson que fornece a explicação que todos esperavam, dizendo que as empregadas já confessaram que Magda as subornou, ordenando que envenenassem Paula lentamente. Ela apresenta a confissão escrita ao chanceler real, bem como os frascos do veneno usado pelas empregadas e os recibos da compra do referido veneno. Ele começa a estudar as evidências em silêncio. Enquanto isso, Gideon continua a fervilhar de raiva, cerrando os dentes e lançando olhares furiosos a todos enquanto continuam a sussurrar sobre o assassinato. Ele suportou ser casado com Paula por tanto tempo e esperou por uma chance de ser feliz por tanto tempo, então por que tudo tem que desmoronar agora? Ele direciona sua raiva para Leonor, a quem culpa por toda essa confusão, algo que ele nunca esperava que ela inventasse. O que exatamente essa garotinha está tramando? Com todos os olhos voltados para ela, Leonor começa a chorar enquanto implora ao pai para abrir os olhos para a verdade, em vez de ser cegado pelo amor. Ela o exorta a lembrar de sua posição como Duque Rhaegar, a espada do Império. O Duque fica sem palavras, seus ouvidos se tornando surdos aos apelos de Magda, que está ao seu lado, lhe pedindo que acredite em sua inocência. A condessa Michelson sorri, pensando como uma menina tão jovem conseguiu superar o Duque, o pintando como um tolo, vítima do amor. Mas Leonor ainda não terminou, prosseguindo para dizer que na esperança de ajudar sua mãe a melhorar, ela leu cada livro sobre todas as doenças e conseguiu concluir que os sintomas de sua mãe não eram de nenhuma doença, mas sim da chamada poção da herança, outro nome para arsênico. Os avós de Leonor ficam chocados, junto com todos os outros, sabendo que o arsênico é normalmente usado como fertilizante, e quando consumido, pode causar uma morte lenta, mas certa, lembrando uma doença crônica grave. Por esse motivo, era frequentemente usado por herdeiros para se envenenarem, e daí o seu apelido Poção da Herança. Neste caso, parece que foi usado por Magda com um objetivo semelhante em roubar o título de Duquesa de Paula. Leonor continua a falar, enumerando os sintomas do envenenamento por arsênico, todos os quais sua mãe experimentou, principalmente a pigmentação manchada na pele de Paula à medida que se aproximava da morte. Ainda assim, Gideon não acredita na afirmação de Leonor, insistindo que Paula sofria de uma doença crônica, como o médico diagnosticou. Mas Leonor tem outra prova, algo que sua mãe lhe disse pouco antes de morrer.
A multidão prende a respiração, esperando por esta peça crucial de informação. O Duque Wangler coloca as mãos nos ombros de sua neta, a encorajando a continuar. Assentindo, Leonor conta a todos que Paula se queixava de que seu remédio cheirava e tinha gosto de sabão, e a multidão solta um grito surpreso. A duquesa Wangler treme de choque, com lágrimas nos olhos, afinal, é de conhecimento comum que o arsênico é um dos ingredientes do sabão. O chanceler real avança, perguntando ao Duque Reiger se ele tem algo a acrescentar, mas Gideon está completamente sem palavras nesse momento e o chanceler real dá a ordem para a prisão de Magda com base nas evidências apresentadas a ele, dizendo que entregará a investigação às autoridades competentes. Magda grita ao ser levada e Sharon começa a se agarrar à saia de sua mãe, implorando ao pai que faça algo. Gideon, no entanto, não pode fazer nada além de pedir aos guardas que tratem sua esposa com cuidado até que as acusações contra ela sejam finalizadas, especialmente porque ela está grávida. Vendo tentar tão arduamente manter a compostura Reiger da qual falou, Leonor sorri satisfeita embora ninguém veja isso porque seu avô a abraça forte, colocando sua mão na parte de trás da cabeça de sua neta. O Duque Wangler relembra os tempos em que sua filha ainda estava viva, pensando que deveria ter se esforçado mais para detê-la. Ele tinha sugerido que Paula fugisse do Império, de fato, para que ela não fosse forçada a se casar, mas ela insistiu em ficar, optando pelo casamento ao invés de uma vida no exílio com seu irmão mais jovem. E quando o Duque Wangler lhe disse que pelo menos ela poderia recomeçar e casar com quem quisesse, ela respondeu que estava apaixonada por Gideon Reiger. E naquele momento, o Duque Wangler soube que Paula acabaria sendo infeliz, especialmente porque ele sabia que Gideon Reiger já tinha uma mulher. Mas Paula já tinha tomado sua decisão, chegando até a virar as costas para seus pais por falta de apoio na escolha. Chorando, a duquesa Wangler lamenta não ter estendido a mão para sua filha, desejando agora que Paula tivesse contado a ela e ao duque sobre todo o seu sofrimento, em vez de suportar tudo sozinha. No entanto, Paula também sentiu que já que ela insistiu em estar com Gideon, ela sozinha tinha que pagar o preço, o que ela fez, pagando finalmente com sua vida. O que aconteceu não pode mais ser mudado, e o que importa é o que pode ser feito agora. Entendendo isso, o Duque Wangler pede ao chanceler real que ele seja designado o guardião de Leonor, e a leve para casa até que possa ser assegurado que sua vida não está em perigo. Leonor fica surpresa ao ouvir isso, já que em sua vida anterior, seu avô simplesmente desapareceu da capital depois da morte de Paula, nunca mais retornando. Parece que a história está mudando agora, já que aquela seria a primeira vez que Leonor percebe os eventos diferentes, e não sabe o que pode acontecer. Mas Leonor acredita que não é exatamente uma reviravolta ruim. Na verdade, pode ser até melhor para ela se a família Wangler estiver ao seu lado e apoiá-la em realizar os seus planos de vingança. A condessa Michelson apoia a proposta do Duque Wangler, apontando que Leonor ainda se dirige ao Duque Reiger formalmente, como se eles não fossem parentes de sangue, então, pode ser melhor para Leonor ficar com seu avô. O chanceler real leva isso em consideração e então acena com a cabeça, dizendo que aceita a proposta do Duque Wangler em nome do imperador, e colocando Leonor sob os cuidados de seu avô até que o trono conclua sua investigação sobre a morte da duquesa Paula. Mas se for constatado que não houve assassinato, Leonor será então devolvida ao seu pai, Duque Reiger. O Duque Reiger não aprova exatamente isso, mas não tem escolha a não ser aceitar o arranjo. Então, o chanceler real parte, e a condessa Michelson segue se despedindo de Leonor, com as duas trocando sorrisos como velhas amigas. Osmo carrega Sharon para fora do quarto também, mas Sharon faz um escândalo, chorando e não querendo ir a lugar algum. O restante dos convidados partem apressados para dar privacidade à família, mas Leonor sabe que eles só querem sair para fofocar livremente sobre o que aconteceu e espalhar as notícias, que dessa vez é mesmo bem suculenta. Depois que eles saem, a duquesa convida Leonor a sair também, mas Leonor ainda tinha algo a dizer ao seu pai. Ele a encara, não querendo ter mais nada a ver com ela, mas ela continua a falar, pedindo ao seu pai que deixe Sharon usar suas roupas no lugar. Isso faz com que o olhar de Gideon fique ainda mais frio, pensando que Leonor está insultando tanto Sharon quanto ele, fazendo dela uma espécie de mendiga. Apesar de sua coragem, Leonor se encolhe vacilando por um momento, mas sua avó fica rapidamente atrás dela, colocando uma mão encorajadora no ombro da neta. Encarando Gideon, ela diz a ele que Leonor não é tolo o suficiente para ter pena de toda criança nascida fora do casamento, então Leonor deve ter uma razão por trás do que acabou de dizer. Ela diz à neta para continuar falando, e Leonor prossegue para a atuação que tinha em mente, dizendo a todos que ficou feliz em saber que tinha uma irmã, o que lhe deu esperança de que talvez ela não tivesse mais que estar sozinha. Isso comove a duquesa Wangler até as lágrimas, e ela envolve seus braços em torno de Leonor, agora percebendo quão sozinha ela deve ter se sentindo culpada e triste por ela. Mas Leonor não terminou, já que ainda não disse a coisa mais importante, que envolve apontar que o vestido de Sharon é estranho. Então ela elabora, dizendo que no curso de aprender a pintar, ela aprendeu tudo sobre cores e como elas são feitas. Ela diz que o tipo de ouro no vestido de Sharon é feito em grande parte de chumbo,
E é por isso que é uma tinta que deve ser manuseada com luvas, caso contrário, o chumbo pode ser absorvido pela pele e causar problemas de saúde, tornando a substância perigosa, o que também significa que o vestido de Sharon é na verdade perigoso. Mas Gideon não acredita nisso, sabendo que Magda mandou fazer o vestido de Sharon de acordo com suas próprias instruções, então por que ela deixaria sua filha usar um vestido tão perigoso? Ele pensa que deve ser um erro dos fabricantes do vestido, jurando matar quem fez o vestido, enquanto seu temperamento esquentado toma conta dele. Mas o Duque Wangler diz a ele para se acalmar e pensar com clareza. Ele realmente acredita que o fabricante do vestido é quem está errado? Ele pede a Gideon para se colocar no lugar de Magda, afinal, se ele tivesse passado pelo que Magda suportou, não é possível odiar os herdeiros também e não apenas Paula. Leonor entende o que seu avô está dizendo, pensando que Magda tem motivo para guardar rancor de seu pai, já que o Duque Reger abandonou Elisa e depois a deixou morrer. Mas Gideon se recusa a considerar isso, dizendo que não tolerará insultos à sua esposa. Mas o Duque Wangler não se abala, e diz ao Duque mais jovem que é de seu interesse investigar sua própria casa, dizendo que ele não deixará Leonor retornar à mansão Reger, a menos que esteja completamente segura. Com esse aviso dado, ele pega sua esposa e sua neta e depois sai da sala, deixando Gideon cerrando os dentes em frustração. Por mais que ele odeie admitir, ele sabe que as palavras do Duque mais velho contêm um grão de sabedoria, e por isso ele decide acatar o conselho do Duque Wangler e realizar sua própria investigação, convocando Osmo imediatamente. Na mansão Wangler, Leonor é tratada como uma princesa, recebendo um vestido belíssimo e um banquete delicioso com mais comida do que ela poderia esperar terminar. Seus avós a encorajam a comer o quanto puder, dizendo que ela precisa recuperar suas forças para se restabelecer de todas as dificuldades pelas quais passou na mansão Reger. Ela sente uma certa pressão para atender às expectativas deles, mas eles garantem que ela pode descansar tranquila na companhia deles. Na verdade, eles estão prontos para dar a ela tudo o que precisa, chegando até mesmo a reformar um dos quartos para ser o seu. Pela primeira vez, Leonor sente que está sendo cuidada, e se sente um pouco sobrecarregada com isso, mas ainda grata por finalmente ter um lar amoroso e se sentir realmente como parte de uma família. Há outros 2 membros nesta família, seus tios, que o Duque e a Duquesa prometeram apresentar mais tarde à garota. Mas sem que eles saibam, os 2 rapazes já estão espiando pela fresta da porta, curiosos sobre sua sobrinha, de quem já foram informados. Eles ouviram que ela passou por momentos difíceis, e como forma de serem gentis com ela, prepararam um presente de boas-vindas esperando que ela goste. Eles iam esperar até mais tarde para entregá-lo, mas o presente começa a ficar inquieto, ameaçando escapar. Em pânico, eles tentam fazer o possível para segurá-lo, e o Duque ouve a confusão e fica olhando para a porta. Enquanto ele se pergunta o que está acontecendo do lado de fora, a porta se abre de repente, e o petardo do açúcar que os meninos estavam segurando salta de suas mãos, voando pelo ar diretamente em direção a Leonor. Assustada, Leonor grita, mas tenta pegar o bichinho mesmo assim. E quando ele pousa em suas mãos, ela o olha confusa. Na verdade, toda a experiência pega de surpresa. A família Wangler é assim? Enquanto Leonor se perde em seus pensamentos, o Duque Wangler repreende os 2 meninos por seu comportamento imprudente. Eles se encolhem por um segundo, mas recuperando a compostura e exibindo seu charme, dizendo que estavam apenas muito animados para finalmente conhecer sua sobrinha. Ignorando a duquesa, eles correm diretamente para ela para se apresentarem. O menino mais velho e de cabelos loiros, chamado Jean, é o irmão mais novo de Paula, enquanto o mais novo de cabelos vermelhos, chamado de Tobias ou de Toby, é primo de Paula e Jean, fazendo dos 2 os seus tios. Eles perguntam a Leonor se ela gostou do presente deles, um petardo de açúcar, um animal de estimação popular entre as crianças da nobreza. Mas Leonor não responde, já que ela não sabe, pois tecnicamente ela não é mais uma criança. Quanto ao petardo do açúcar, que tinha adormecido, ela o acha mais digno de pena que adorável, o que a deixa ainda sem saber se gosta dele ou não. Sentindo que Leonor está um pouco desconfortável, a duquesa Wangler diz aos meninos para pararem de incomodar Leonor e deixá-la terminar de comer. Mas Leonor fala que já está satisfeita e finalmente agradece aos tios pelo presente, pensando como no fim o acha mesmo fofo, mas muito pequeno, fazendo com que ela também sinta pena dele. Então, o Duque Wangler dá uma risada, feliz em saber que sua neta tem um coração bondoso. Quanto aos meninos, os 2 trocam um olhar ao notarem o que Leonor acabou de dizer, lhe perguntando se ela queria dizer que queria algo grande e mais forte. Leonor não responde, agora rindo, apesar de preocupada ao mesmo tempo. Por algum motivo ela tem um mau pressentimento sobre o que seus tios estão planejando fazer. Depois, encontramos o Duque Reger fazendo uma viagem às masmorras para visitar Magda. Ele se coloca na frente à cela dela, perguntando como ela estava e se precisava de mais alguma coisa. Mas Magda diz para ele parar de fingir, pensando em como ele certamente já deve saber de seus crimes. De fato, Gideon já descobriu tudo o que Magda fez, tendo contratado um alquimista e um artista para investigar seu estúdio. Depois de uma investigação minuciosa, o alquimista concluiu que o corante usado na cadeira do Duque é um que não era mais usado por conta da sua toxicidade, o que faz com que ele se irrite,
percebendo que aquela é a mesma cadeira que Magda lhe deu de presente para comemorar seu aniversário. Agora ele também sabe por que tem tido dores de cabeça persistentes. O alquimista e o artista confirmam isso, e dizem que a única razão para o Duque ainda estar bem é provavelmente por causa da sua boa saúde como espadachim. Eles acrescentam que ele deve ficar bem depois de tomar o antídoto, e o Duque agradece a eles pelo serviço, e depois ordena a Osmo para inspecionar cada centímetro restante da mansão, além de substituir cada peça de mobília instalada nos últimos 8 anos. Ele não confia mais em Magda, embora ainda esteja confuso e surpreso com seu comportamento, afinal, por que ficar com ele por 8 anos apenas para matá-lo? Ele também nota como teria morrido sem saber disso, pois se Leonor não tivesse descoberto a verdade sobre a cor do vestido de Sharon, ele nunca teria descoberto o que Magda estava tramando. Ele pensou que Leonor estava planejando fazer dele um tolo com uma explosão emotiva quando ela disse que tinha um presente para ele, mas no final, ela realmente o salvou expondo os segredos de Magda. Mas Leonor não foi capaz de oferecer uma explicação para os crimes de Magda, e apenas ela pode dar isso a ele. Então, ele exige isso da mulher agora, perguntando a Magda por que ela planejou matá-lo, já que ele pensava que eles se amavam, e também por Elisa, a quem os dois perderam. Mas Magda grita com ele, enojada por sua autopiedade que já durou tempo demais. Ela diz que Gideon continua falando sobre perder Elisa, mas a verdade é que ele a abandonou. O Duque continuava dizendo quão miserável estava por ter que se casar com alguém que não amava, mas alguma vez ele parou para pensar em como Elisa se sentia ou tentou consolá-la. Ele sequer pediu desculpas a ela por se casar com outra pessoa ou ao menos pensou em pedir para ela esperar por ele enquanto encontrava uma maneira de ficarem juntos? Ouvindo aquelas perguntas, Gideon não consegue acreditar nas palavras de Magda e na profundidade do rancor que ela sentia contra ele. Será que ela realmente pensa que ele não queria estar com Elisa? Ele queria muito ir até ela, mas depois do decreto do imperador, ele acabou sendo colocado em prisão domiciliar, e revela isso a Magda. Mas Magda apenas riu, afinal, e daí que ele estava em prisão domiciliar? Com suas habilidades de espadachim, ele poderia facilmente ter derrotado os guardas que o vigiavam e fugido para se encontrar com Elisa. Mas em vez disso, ele escolheu sua riqueza e seu alto status na sociedade, usando seus pais e o imperador como desculpa. Tudo isso apenas para acabar destruindo sua esposa e correndo para a irmã dela depois, uma busca patética de conforto depois da morte de Elisa. Ela aponta como ele sequer sabia como a mulher que ele diz ter amado morreu. Magda conta que sua irmã tentou se matar toda vez que teve uma chance, soluçando dia e noite até adoecer. Sentindo pena da filha, seus pais decidiram levá-la a Acone para ela encontrar paz, mas no caminho, a carruagem em que estavam sofreu um acidente, e todos morreram de repente. Com isso, Magda perdeu toda a sua família. Houve momentos em que ela quis se juntar a eles, mas no fim ela não conseguia, o que apenas a fez se desprezar ainda mais, fazendo ela viver uma vida miserável. Gideon escuta a mulher, finalmente entendendo toda a dor de Magda. Mas ele ainda tem uma pergunta. Por que ela fez Sharon, que é sua própria filha, usar um vestido envenenado? Então, Magda responde honestamente que não se importava em matar sua própria filha se isso significasse ver Gideon sofrer. Ela fala que é uma pena que seu plano tenha sido descoberto, ou ela teria sido capaz de ver toda a família Reiger desaparecer, e não apenas Paula. Mesmo assim, ao menos ela ainda pode matar a criança em seu ventre que tem seu sangue imundo. Mas Gideon calmamente diz que não permitirá isso. Então ele ordena ao guarda que vigie ela, garantindo que a mulher não se machuque. Depois ele sai e se afasta da mulher que um dia amou, mas que provavelmente nunca mais haverá. Depois de sair do calabouço ele vai ao palácio, esperando resolver a outra questão que pesava em sua cabeça. No funeral de Paula, sua mente estava tão turva pela emoção que ele nem prestou atenção em como o chanceler real aceitou as reivindicações de Leonor e as evidências apresentadas por Condessa Michelson sem questionar. Mas ele tem pensado sobre isso ultimamente, percebendo quão estranho isso parece. Há apenas uma explicação que ele consegue pensar, então ele veio ao palácio em busca de uma audiência com o imperador para confirmar sua suspeita. Ao ficar de frente para o imperador, ele ousadamente faz sua pergunta: e que tipo de acordo Leonor fez com sua majestade? O imperador sorri, pensando que o dia em que ele veria o Duque Reiger suando nunca chegaria, mas aqui está ele, claramente inquieto, o que faz com que o imperador queira abalar ainda mais seu equilíbrio. Ele menciona que Leonor lhe disse que o Duque tinha mais 2 filhos, Sharon, e um outro que ainda estava para nascer, 2 crianças que ele vinha mantendo em segredo até recentemente. Então, ele faz uma pergunta ao Duque, perguntando se ele realmente não sabia que Paula estava sendo lentamente envenenada até a morte. E Gideon responde que não sabia, falando que se quisesse Paula morta, teria matado ela rapidamente com um golpe de sua espada, o que o imperador realmente acredita, já tendo visto o Duque em batalha. Com sua pergunta respondida, ele procede para responder a pergunta do Duque, e começa explicando que algum tempo atrás, a Condessa o abordou para pedir que ele se encontrasse com Leonor. No começo, o imperador não estava inclinado a confiar na Condessa, mas então ela lhe disse algo interessante, mencionando que Leonor tem uma habilidade mística, especificamente o raro dom de viajar pelo espaço-tempo usando suas pinturas.
Aparentemente, ela é do futuro, conseguindo viajar de volta no tempo depois de fazer uma pintura do funeral de sua mãe, em que ela foi sugada. Isso foi tão impressionante e confuso que o imperador não acreditou de início, mas embora a condessa seja muitas coisas, o imperador sabe bem que ela não é mentirosa. E pelo visto ela falou a verdade, julgando pelo que realmente aconteceu no funeral de Paula, onde o duque acabou sendo completamente humilhado. Então, as sobrancelhas de Gideon se franzem enquanto se pergunta se Leonor já sabia como as coisas iriam acontecer. Ele continua pensando, se perguntando se por acaso ela sabe de tudo o que está prestes a acontecer. O imperador percebe que o duque parece perturbado, e entende bem o porquê, pensando no quão perturbador seria qualquer homem descobrir que tinha um filhote de leão sob seus cuidados, e não ter ideia de nada. O imperador observa que embora Leonor seja uma força a ser reconhecida, ela ainda é uma criança, apontando seu grande apego aos seus meio-irmãos enquanto ela ordenava ao imperador que deixassem eles em paz, com ela olhando diretamente nos olhos dele. Gideon não sabe como responder a isso, então volta à sua pergunta original sobre o acordo entre Leonor e o imperador, ainda curioso sobre o que exatamente Leonor lhe ofereceu. Mas o imperador responde que isso depende de Gideon, que franze sua testa, não gostando de como o imperador parece estar tratando Leonor como sua própria filha. Ele ainda tem que dar uma resposta, então ele diz ao imperador que dentro de um mês ele irá restaurar a ordem na frente ocidental, que parece estar tendo problemas no momento. O imperador sorri, feliz em ouvir essa resposta. Mas ele também diz ao duque para ter cuidado, pois a era dos espadachins está chegando ao fim, e sendo substituída por canhões e armas mais poderosas. O duque entende isso, mas também fala que as armas ainda são controladas por homens, deixando claro para o imperador que ele sempre precisará de soldados capazes como ele. O imperador concorda, mas diz que o que ele realmente quer, ainda mais que soldados ou vitórias, é algo que apenas Leonor pode lhe fornecer. Olhando para sua mão, ele reflete sobre seu poder, aquele que os membros da família imperial possuem, o poder de domínio. Essa é a capacidade de ler a mente de um súdito e forçá-lo à obediência, simplesmente colocando a mão em sua cabeça. É com esse poder que ele pode manter homens fortes como Gideon sob seu controle. Mas ele aprendeu que isso está lentamente desaparecendo com o passar de anos, o enchendo de medo. Então, quando ele soube da habilidade de Leonor, ele se encheu de esperança, pensando que talvez quando Leonor estiver mais forte, ela possa ajudá-lo a voltar aos dias de seu auge, assim como ela voltou do futuro. Gideon fica perplexo, tendo apenas ouvido falar dessa situação especial conhecida como retração, e se pergunta se é mesmo isso que o imperador está querendo. O imperador continua falando, dizendo como se apenas o duque tivesse dado mais atenção à sua filha e lhe dado um pouco de afeto, ele provavelmente ainda teria ela, e poderia usá-la como uma ficha de negociação para promover seus próprios planos, mas agora, ele perdeu esse trunfo. Realmente, não há nada que ele possa fazer sobre ela, já que agora Leonor é praticamente sua filha, tendo prometido se casar com quem o imperador quiser. Então, com um sorriso no rosto, o homem sai de seu trono e se aproxima do duque querendo garantir que ele entenda bem a sua mensagem, ele deve se afastar de Leonor. De volta à casa Wangler, Leonor está tomando seu chá e sorrindo, pensando que seu pai já deve ter ouvido tudo do imperador até agora, então ele deve estar fervendo de frustração e desespero. Mas a duquesa Wangler interrompe seus pensamentos, perguntando se ela gostava dos doces na mesa, o que ela responde com um sorriso que sim. Mas seu sorriso logo desapareceu ao notar um lagarto verde rastejando no chão. A duquesa também percebe e fica surpresa, mas antes que possa dizer algo, se ouve um bater de asas, e tanto Leonor quanto sua avó viram seu olhar, apenas para ver um magnífico pavão do outro lado da mesa. Agora, a duquesa sabe o que está acontecendo e grita, dizendo a Jean e a Toby para saírem de seus esconderijos e levarem os animais embora. Então os meninos aparecem, mas se recusam a se livrar dos animais, dizendo que são seus presentes para Leonor, um grande pavão e um forte lagarto, exatamente como ela queria. Mas nem um pavão nem um lagarto eram o que Leonor tinha em mente. Na verdade, se ela tivesse que escolher um animal de estimação, ela gostaria de um gato ou um cachorro. Então, ela diz aos tios que prefere algo de 4 patas, além de fofo e peludo, e fazendo os dois saírem apressados, ansiosos para dar a ela algo que a garota goste. Os observando ir embora, Leonor suspira, pensando que se ela vai enfrentar tanto o imperador quanto seu pai como ela pretendia, ela precisará de toda a ajuda possível, e por isso talvez tenha que transformar seus alegres e despreocupados tios em pessoas mais sérias. Na próxima cena, vemos Leonor olhando para uma de suas pinturas, em um quarto iluminado pelo sol e com grandes janelas, testando algo sobre sua habilidade mística. Ela disse ao imperador que sua habilidade ainda não está totalmente desperta, e ela ainda não a aperfeiçoou. Mas a verdade é que agora ela já está totalmente desperta e perfeita, mas também era mais complicada que apenas viajar pelo tempo e espaço através de pinturas. Ela não quer que ninguém saiba o que ela é totalmente capaz, decidindo manter esse trunfo na sua manga. Afinal ela ainda é uma criança, então precisa de pessoas para protegê-la. Além disso, ela não confia no imperador, que também é uma das pessoas que ela quer derrubar, o vendo como a raiz de toda a sua miséria, já que no fim foi ele quem decretou que as casas Wangler e Reiger fossem unidas.
Ele queria uma criança excepcional como resultado dessa união, então, agora essa criança excepcional o fará pagar. Mas ela não pode fazer isso sozinha, e precisa de alguém em quem possa confiar, e não conseguindo pensar em ninguém mais confiável que Osmo. Se ao menos houvesse uma maneira de fazer ele ficar do lado dela. Mas seus pensamentos logo são interrompidos quando ela ouve um som do lado de fora da porta, e pouco depois, seus tios chamam seu nome, fazendo Leonor se perguntar que travessura eles estão aprontando dessa vez. Como se vê, os dois encontraram um filhote de leão, e apresentam a Leonor como seu presente de boas-vindas, adornado com uma fita em volta do pescoço que ele está mastigando, além de um laço na sua cauda. Leonor nunca esperava um filhote de leão, então reluta em aceitá-lo, principalmente notando como suas patas são quase tão grandes quanto o seu rosto. Mas depois de ouvir que a mãe do animal morreu logo depois de seu nascimento, ela o pega, olhando em seus olhos e encontrando uma alma gêmea. Mas aquele encontro emocional é interrompido com um estrondo de passos do lado de fora do corredor, e momentos depois, o Duque Wangler surge imediatamente, repreendendo seu filho e sobrinho por darem uma verdadeira fera à sua preciosa e delicada neta. Mas assim que Leonor diz que achava o filhote de leão fofo, o temperamento do Duque se dissipa em uma explosão de risos. Não estando mais irritado com os meninos, ele os elogia por escolherem um bom presente, dizendo que Leonor não merece nada menos que um filhote de leão como animal de estimação. Ele pergunta a Leonor se ela já deu um nome ao filhote, e depois de colocá-lo no chão, ela o chama de Han. O filhote parece aprovar a escolha, enquanto se esparrama aos pés dela. Nesse momento, uma empregada entra avisando ao Duque que o quarto de Leonor finalmente está pronto, e o Duque pega a mão de Leonor, animado para mostrar a ela seu novo quarto. Jean e Toby os acompanham, encontrando a duquesa esperando do lado de fora da porta com um grupo de empregadas. Ela coloca uma venda nos olhos de Leonor, e a leva para dentro do quarto. Depois que Leonor está lá dentro, a duquesa dá permissão para ela tirar a venda, e depois que ela faz isso, Leonor solta um suspiro, incapaz de acreditar o quão bonito é seu quarto, com quase tudo em tons suaves de rosa, incluindo o véu sobre a cama e um enorme urso de pelúcia na cadeira. Se ela fosse realmente uma criança, Leonor teria amado isso, mas como uma alma de 32 anos no corpo de uma criança, ela não tem certeza o que acha de início, apesar de no fim acabar gostando. Ainda mais depois que o Duque chama sua atenção para o teto, que foi pintado com um afresco de querubins, quase fazendo Leonor sentir como se estivesse em uma galeria de arte ou em uma grande catedral. Seu avô informa que Michelangelo pintou esse teto, o que Leonor mal pode acreditar. O maior pintor de todos os tempos, responsável por pintar o interior da maioria das igrejas do país, concordou em pintar o teto do quarto de uma menina. Como raios seus avós conseguiram convencê-lo a fazer isso? Enquanto ela continua a se sentir maravilhada, sua fala é roubada pelo seu espanto, fazendo o Duque e a Duquesa começarem a se preocupar. A Duquesa diz a Leonor que se tinha algo que ela não goste eles podem mudar, querendo apenas que Leonor seja feliz. O Duque começa a questionar o design também, se perguntando se ele exagerou, e repreendendo John por não tê-lo impedido. Mas ouvindo suas palavras e vendo seus rostos, a mente de Leonor se esclarece. Em sua vida anterior, ela estava tão preocupada em tentar ganhar o amor de seu pai que não pensou em procurar pela família de sua mãe. Mas agora, ao olhá-los, ela sente como se finalmente tivesse encontrado o amor que tanto procurava, e a família a qual ela pertence. Ela estava lá o tempo todo, apenas esperando por ela. Percebendo isso agora, lágrimas brotam em seus olhos, e ela corre para abraçar seus avós, lhes agradecendo pelo presente. Pela primeira vez ela finalmente sente que não está sozinha. No jantar, toda a família se reúne para uma refeição maravilhosa. No início, eles comem em bom silêncio, com apenas seus utensílios tilintando de vez em quando enquanto desfrutam de sua comida. Mas então Leonor fala, tendo um pedido a fazer. Toby é o primeiro a responder, dizendo que ele dará a Leonor o que ela pedir, mesmo se for a cabeça de seu pai em uma bandeja, o que o Duque Wangler inicialmente aprova, mas depois que Leonor faz uma cara, ele retira imediatamente sua aprovação, repreendendo Toby por fazer uma sugestão tão tola. Leonor continua a fazer seu pedido, pedindo ao seu avô se ele pode dar à Academia Imperial, onde ela costumava frequentar, permissão para exibir suas pinturas, dizendo que seu pai recusou. Imediatamente o Duque se levanta, se oferecendo para falar com o reitor da Academia o mais rápido possível, o que a Duquesa também o encoraja a fazer. Então ele sai, deixando Leonor sorrindo e se sentindo feliz pela exposição ter sido resolvida. Agora ela pode passar para a próxima ordem de negócios, que diz respeito à sua dívida com a Condessa Maiconson. Ela encontra a Condessa alguns dias depois no jardim, que também já tinha ouvido falar da próxima exposição de Leonor. Ela já suspeita o que Leonor pretende fazer na exposição, e Leonor também confirma isso, dizendo que está ansiosa para mostrar a todos sua habilidade mística. Enquanto Leonor e a Condessa se sentam no gazebo para desfrutar de um chá, o Duque olha de seu estúdio com uma expressão de preocupação. Ele não gosta da ideia de sua neta estar sozinha com uma mulher tão sombria. A Duquesa também está preocupada, mas ela diz ao marido para ter fé em Leonor, o lembrando que sua neta pode cuidar de si mesma, como ela provou bem durante o funeral de sua mãe. Mas eles não são os únicos inquietos. Toby,
também observando Leonor de trás de alguns arbustos com uma careta. De repente ouve um ronronar ao seu lado, e vira a cabeça para descobrir que Han o seguiu, aparentemente querendo brincar. Tão silenciosamente quanto pode, ele tenta afastar o filhote, mas o farfalhar das folhas nos arbustos não escapa da atenção da Condessa Maiconson, que suspeita de um inocente espião. Então, ela comenta que Leonor é muito amada na casa Wangler, o que faz Leonor ficar vermelha, mas ela mantém uma postura fria e suspira, dizendo à Condessa para pular a conversa fiada e apenas ir direto ao ponto de sua visita. A Condessa atende prontamente, e tirando um envelope selado de sua bolsa, ela o coloca na mesa pedindo a Leonor para convidar a pessoa cujo nome está ali dentro para sua exposição na Academia Imperial. Curiosa, Leonor o abre, e assim que vê aquele nome, suas sobrancelhas se erguem. Por que ele dentre todas as pessoas? Mas a Condessa não lhe dá uma razão, dizendo apenas que não há mal nenhum em ele vir, e no fim ele pode até ser um bom sujeito para testar a habilidade de Leonor. Leonor entende mais ou menos por que a Condessa o escolheu, e de qualquer forma, ela não tem escolha a não ser concordar, como pagamento pelo favor que a Condessa fez por ela no funeral. Com o acordo feito e a dívida acertada, a Condessa parte com um sorriso de satisfação. Ela espera que essa não seja a última vez que ela e Leonor se encontrem, dizendo que para uma garota tão interessante quanto ela, seus serviços estão sempre disponíveis. Leonor não diz nada, apenas observando sua convidada partir, e depois encarando o envelope em sua mão. Depois que a Condessa se vai, ela pensa sobre sua vida passada, lembrando que Osmo também mencionou ter recebido ajuda da Condessa quando acabou na prisão, mas no fim, ele acabou morrendo. Se isso significa que a Condessa o traiu, ou que os dois acabaram mortos, Leonor não sabe, mas acha inútil se perguntar sobre o que já passou. Tudo o que ela tem que fazer agora é usar o que sabe para tirar vantagem de pessoas como a Condessa. Enquanto Leonor está perdida em pensamentos, Toby continua a observar tudo de trás dos arbustos, e vendo a expressão no rosto de sua sobrinha, ele fica intrigado. Por que ela parece tão séria, ainda mais que qualquer criança poderia ser? Além disso, por que ela tem uma aura de maturidade mesmo sendo mais nova que ele? Ele até consegue imaginá-la como uma adulta olhando para baixo em sua direção, mas então ele balança a cabeça, se livrando daqueles pensamentos tolos. Conforme ele faz isso, os arbustos balançam, e o farfalhar das folhas chama a atenção de Leonor. Ela lembra que alguém ainda estava lá, e julgando pelo vislumbre de cabelo vermelho, ela sabe que é Toby. Então ela diz para ele sair. Ele sai com Han ao seu lado, coçando a cabeça e com um sorriso envergonhado, como de um ladrão que foi pego. Leonor tenta manter uma expressão séria enquanto pede que ele se sente, mas acaba rindo feliz, divertida ao pensar no quanto as pessoas da casa Wangler se esforçam para mostrar que se importam com ela. Toby fica encantado com a risada dela e fica vermelho, apesar de limpar a garganta e permanecer composto como um jovem cavalheiro. Leonor o provoca por não ser cavalheiresco, já que ele estava bisbilhotando uma conversa entre senhoras. E enquanto ela lhe serve uma xícara de café com um sorriso, ela o ameaça, dizendo que se ele contar a qualquer pessoa o que tinha ouvido hoje, ele nunca se tornará um verdadeiro cavalheiro. Esse pensamento horroriza Toby tanto que ele fica sem falas, e como prova de que ele manterá sua palavra como cavalheiro, Leonor o incentiva a beber o café sem açúcar. Então, Toby engole, ignorando seu gosto amargo enquanto mantém seu orgulho. Depois, ele mente e fala ter gostado do café, esperando finalmente convencer Leonor de que ele é um cavalheiro. Mas debaixo da mesa seus joelhos estão tremendo, um fato que apenas Han percebe, enquanto mastiga os cadarços de Toby. O dia da exposição de Leonor chega rapidamente, sendo um evento ainda mais grandioso que todos esperavam, com fogos de artifício, flores e muitos convidados. Todo o espetáculo prova que o Duque Wangler adora sua neta, e até mesmo Leonor fica surpresa com o número de convidados. Mas seus olhos procuram na multidão por apenas uma pessoa, aquela que a Condessa Maiconson pediu para ela convidar. Mas ela não o vê. Em vez disso, sua atenção é atraída para Toby e Jean, que estão causando bastante alvoroço ao trazer Han com eles. Leonor decide se afastar deles, se misturando com os outros convidados, até que finalmente ela ouve murmúrios e vira a cabeça em direção à entrada, sabendo que seu convidado especial chegou. É o Marquês Cal Jaspers, um dos homens mais poderosos do leste do Império. Mas infelizmente ele foi ferido durante uma das batalhas mais ferozes na fronteira leste, e essa lesão causou uma infecção que agora está consumindo sua carne, sendo agora evidente até mesmo em seu rosto. Desde então, ele não apareceu em público, então todos ficam surpresos ao vê-lo. Todos exceto Leonor, que avança para cumprimentá-lo com um sorriso e uma reverência. Apenas olhando para ela, o Marquês Jaspers consegue perceber duas coisas, que Leonor é mesmo filha de Gideon e que ela não é uma criança comum, e é por isso que ele também aceita seu convite quando ela oferece para levá-lo à sua exposição especial. Mas ele fica surpreso quando vê apenas uma escada na sala, levando a uma porta no teto. E quando Leonor diz que ele deve subir a escada, ele recusa, pensando que aquilo é algum tipo de piada. Mas Leonor calmamente lhe diz que, como muitos membros da família Wangler, ela tem um dom especial, o que ela compartilhará com prazer com ele se ele concordar em subir aquela escada.
Ela também lhe diz que eles estão esperando por ele, então os olhos de Marquês Jasper se arregalam, imaginando se ela estava se referindo às mesmas pessoas que ele tem em mente. Aparentemente tem apenas uma maneira de descobrir, mas se houver apenas uma pequena chance dele ver essas pessoas de novo, ele concorda feliz em correr o risco, e começando sua ascensão pela escada. Enquanto o Marquês Jasper sobe os degraus da escada, ele recorda sua conversa em comum com sua segunda filha. Foi ela quem lhe pediu para comparecer à exposição, lhe prometendo uma experiência sobrenatural, e quando ele recusou, ela colocou sua herança em jogo, dizendo que se aquela exposição acabar o agradando, ela renunciará com prazer à sua herança. Ele achou que ela estava sendo tola, mas decidiu satisfazê-la mesmo assim. Mas ele nunca esperou ser convidado a subir uma escada. Com os degraus rangendo sob suas botas, parece que faz uma eternidade desde que ele subiu uma escada. Na verdade, a última vez foi durante a Batalha das Alturas de Ghoul, aquela feroz batalha onde ele se feriu e dezenas de milhares pereceram, com apenas uma pequena porcentagem dos soldados sobrevivendo. Pouco antes de tudo desabar, Cal estava subindo para um posto de guarda para verificar o movimento inimigo, mas antes dele alcançar o topo, uma bola de canhão atingiu a torre e a despedaçou em estilhaços, matando todos os seus companheiros que estavam dentro, enquanto ele acabou caindo e sofrendo um terrível ferimento. Desde então, ele vive seus dias em angústia, tanto física quanto mentalmente, desejando por várias vezes que pudesse voltar no tempo, para poder tirar seus companheiros da torre e garantir que todos estivessem seguros antes dos canhões começarem a disparar, incluindo ele mesmo. De repente, um pensamento ocorre a Cal: e se a habilidade de Leonor for voltar no tempo? E se essa porta no topo da escada realmente leva à torre de guarda de 17 anos atrás? Com isso em mente, ele se apressa, e realmente, quando ele abre a porta, ele vê seus camaradas de uniforme, cada um parecendo exatamente como ele se lembra deles, todos sentados e bebendo. De repente ele grita para eles saírem antes que uma bola de canhão atinja a torre, mas eles apenas riem, pensando que ele deve ter acabado de acordar de um pesadelo. Eles lhe oferecem um copo de vinho, dizendo que aquilo ajudará a acalmá-lo, e por um momento ele fica chocado e confuso demais para poder falar. Mas ele já está determinado a salvar todos eles, então repete seu aviso, dizendo a todos para fugirem. Dessa vez, Cal é recebido com rostos sérios e um silêncio cai sobre a sala. Então, um deles fala, dizendo a Cal que não adianta eles fugirem porque já estão mortos. Cal rapidamente cai de joelhos, com seu coração afundando ao perceber o quanto foi tolo por pensar que poderia mudar o passado. Seus camaradas concordam que ele tem sido um tolo, o repreendendo por ter se fechado em sua mansão pelos últimos 17 anos, quando ele deveria estar vivendo sua vida ao máximo, tanto por seu próprio bem quanto pelo deles. Cal se encolhe ao ouvir isso, aparentemente queimado por aquelas palavras. Mas mesmo assim ele não pode negar que é a verdade, e ao perceber seu erro, lágrimas brotam em seus olhos, se perguntando o que exatamente ele tem feito com sua vida. Então, um dos camaradas de Cal lhe diz para levantar o queixo, tocando seu rosto e dizendo que tudo ficará bem. Enquanto sua mão cai da bochecha de Cal, há um som agudo, e com a cicatriz que marca o rosto de Cal aparentemente evaporando. Mas ainda em choque Cal não percebe isso. Ele apenas ouve, enquanto seus camaradas se desculpam por deixá-lo para trás, e então se despedem, dizendo que vão esperar por ele quando chegar sua hora, mas esperando que ela não venha tão cedo. É só quando eles estão prestes a sair que ele entra em ação, correndo atrás deles e implorando para que não vão. Mas no momento seguinte, eles já se foram, e o Marquês está de volta à sala na academia, de volta ao pé daquela escada. Enquanto ele ainda tenta recuperar sua calma, uma folha de papel flutua pelo ar e ele a pega, confuso ao encontrar um desenho de seus camaradas falecidos bebendo alegremente em sua mão. Ele pergunta a Leonor o que acabou de acontecer, perguntando se ela trouxe seus camaradas de volta à vida. Mas Leonor balança a cabeça, dizendo que apenas mostrou a ele o que ele mais desejava ver através de um de seus desenhos. Realmente, o Marquês não podia negar que viu o que mais queria ver, e então ele segura o desenho de Leonor perto do coração. Mas ele ainda não consegue acreditar que foi apenas uma ilusão, já que parecia e sentia ser real demais, como se ele realmente estivesse lá com seus camaradas. Leonor diz a ele que pode ter sido uma ilusão, mas os sentimentos de seus camaradas caídos são reais, assim como o presente de despedida deles, que é a cura da cicatriz em seu rosto e da infecção que atormenta seu corpo. O Marquês ainda não tinha confirmado a mudança de sua aparência, mas ele já sabe que essa experiência o mudou. Agora uma sensação de paz preenche o vazio em seu peito, e ele agradece a Leonor do fundo de seu coração, dizendo que nunca esquecerá o que ela fez por ele. Em troca Leonor agradece a ele por suas palavras gentis, tentando permanecer humilde. Mas por dentro ela se sente satisfeita, pensando em como tudo está lentamente, mas com certeza, saindo a seu favor. Mais tarde, encontramos o estúdio do Duque Wangler repleto de presentes que Jean está ajudando a organizar. Sua mesa está com uma pilha de cartas, todas de pessoas ansiosas para conhecer Leonor e testemunhar seu dom, o que não é surpresa, já que o próprio imperador reconheceu o dom de Leonor, e a notícia daquilo que ela fez com o Marquês Jasper também já se espalhou. O próprio Marquês tem falado muito bem dela para todos que conhece.
Ele até ofereceu a Leonor um patrocínio para retribuir o uso de seu dom em ajudá-lo, mas a menina recusou, dizendo que o Marquês já fez o suficiente pelo Império, o que deixa o Duque Wangler verdadeiramente orgulhoso dela. Embora pense que pode ser um problema ter que cumprimentar todos os convidados esperando em suas carruagens fora da mansão, esse é um problema que ele não se importa de ter, e até rindo alto por causa disso. Em contraste com a movimentada mansão Wangler, a mansão Reger agora é como uma cidade fantasma, e apenas o canto de grilos preenchia jardim. Os terrenos estão vazios e os corredores estão desertos. No estúdio, o Duque Reger está perdido em seus pensamentos, tendo ouvido falar de como Leonor curou o Marquis Jasper. Ele range os dentes e morde seu lábio, completamente frustrado por não ter notado a habilidade dela antes. Se ao menos ele tivesse percebido, ele certamente estaria em uma posição menos preocupante agora. Mas pelo menos ele ainda tem uma filha restante, e convoca Osmo, lhe dizendo para trazer Sharon imediatamente. Momentos depois, Osmo volta ao estúdio com uma Sharon agitada em seus braços, e com a pequena garota batendo nele com seus pequenos punhos. Quando sua governanta lhe diz para se acalmar, ela agarra os cabelos da pobre mulher, gritando que odeia a todos e que quer sua mãe de volta. Quando Gideon lhe diz calmamente para ficar quieta, ela salta dos braços de Osmo e grita com ele também, dizendo como o odeia. Ela está prestes a dizer ainda mais, mas Gideon estreita os olhos, com a intimidação silenciosa em seu olhar enchendo Sharon de medo e a forçando a ficar em silêncio. Ela fica tão assustada que começa a tremer, e as lágrimas brotam dos cantos de seus olhos. Ela se vira para sua governanta Osmo como se pedisse que lhe resgatassem dali. Mas sua governanta simplesmente balança a cabeça, enquanto Osmo se endireita. Com um soluço, Sharon murmura um pedido de desculpas, mas a sua maneira de falar apenas irrita ainda mais seu pai. Ele já não acha mais ela adorável, até se perguntando se alguma vez ela já foi. Ele certamente não está satisfeito com seu comportamento, dizendo a ela que herdeiros não agem como tolos. Ele pergunta a Sharon quantos anos ela tem, e ela responde que tem 7. Ele então aponta que sua irmã Leonor tem 10 anos e age como uma jovem dama apropriada, então, ele espera que ela se comporte pelo menos a metade de sua irmã. Então ele se vira para a governanta, que ele lembra que também ensinou Leonor, e a exorta a dedicar todos os seus esforços para educar Sharon. Intimidada pelas expectativas do Duque, a governanta protesta, mas o Duque não quer ouvir nada disso, até dando à governanta permissão para bater em sua filha, se isso for o que for necessário para fazer Sharon se comportar como a nobreza. De volta à casa Wangler, Leonor está lendo uma carta de Condessa Maiconson, que a informa que o Marquês Jaspers retornou às províncias orientais depois de passar seu título para sua segunda filha. Ele também usou uma grande parte de sua fortuna para ajudar aqueles que ainda sofrem com a guerra de 17 anos atrás, o que é outra ideia que ele atribuiu ao dom de Leonor. Ele reitera que é grato a Leonor, e caso a garota precise de algo, a casa Jaspers está à sua disposição. Leonor sorri, pensando que ganhou um aliado inestimável, mas seu sorriso logo desaparece quando uma empregada entra para dizer que seu pai, o Duque Reger, veio lhe visitar. O Duque Wangler também não está feliz em ver o pai de Leonor, achando que é uma vergonha ele visitar a garota. Mas já entende por que o Duque Reger veio, comentando que ele deve estar ansioso para ter sua filha de volta agora que ela é famosa. Os três esperam que o Duque Reger saia de sua carruagem em breve, o que então ele faz, parecendo elegante e gracioso como sempre. Mas é para Osmo que Leonor corre animada, o abraçando. Osmo abraça, dizendo que está feliz por ela parecer ter se adaptado bem à vida na casa Wangler. Gideon os observa, ligeiramente invejoso da reunião deles dois, apesar de não mostrar isso, mantendo uma expressão calma. Ele agradece ao Duque Wangler por cuidar de Leonor, pedindo para ele aceitar o dinheiro que trouxe como pagamento pela pensão alimentícia. Ele também faz um pedido, dizendo que deseja falar com Leonor em particular. O Duque Wangler não aprova isso, mas ainda olha para Leonor para saber sua resposta, e quando ela acena com a cabeça, ele relutantemente concorda com o pedido de Gideon, no fim decidindo deixar Leonor lidar com seu pai. Em seguida, Leonor e Gideon se dirigem a uma sala dentro da mansão para tomar chá e conversar. Gideon fala primeiro, expressando seu alívio por ver Leonor bem. Mas Leonor não está comovida pela preocupação de seu pai, e diz a ele para falar com ela como normalmente faz, lhe poupando das gentilezas que ela não está acostumada a ouvir. Gideon franze sua testa, cerrando o punho abalado pelas palavras de sua filha. Ele sabe que a tratou cruelmente, sendo algo que ele não pode mais fazer, então quer compensá-la mostrando mais afeto, apesar de seu orgulho o impedir. Ao observando lutar com seu orgulho, Leonor sente pena dele, se perguntando por que ela já buscou o afeto de um homem tão patético. Ele diz a Leonor que ouviu falar de seu acordo com o imperador, o elogiando como genial, e também agradecendo por pedir ao imperador para poupar a ele e a Sharon. Mas Leonor não está interessada em ouvir as belas palavras de seu pai, principalmente porque sabe que ele está lhe dizendo tudo isso na esperança de conquistar seu favor, o que ela acha que não é mais possível. Cedo ou tarde, ela fará seu pai pagar por todos os seus pecados, e nada que ele disser mudará sua opinião sobre isso. Ela pergunta por que ele veio, que é o que ela está mais curiosa para saber, fazendo Gideon responder que quer retribuir o favor.
Leonor já sabe o que quer de seu pai, então fala de imediato, lhe dizendo para dar a ela Osmo, que é um conselheiro competente, e além disso, o único homem que foi gentil com ela enquanto ela ainda estava na mansão Reiger. Então, Gideon fica em silêncio, absorvendo aquele pedido. Leonor entende que ele não quer concedê-lo, o que é bastante compreensível já que conselheiros confiáveis e leais são difíceis de encontrar, mas no fim, esse é um problema de seu pai e não dela. Ela aponta que Osmo é honrado e leal, então mesmo que ele não sirva mais ao duque, ele não fará nada que cause desonra a ele, e ela garante a seu pai que também não pedirá que ele faça nada desse tipo. O duque finalmente cede, fazendo Leonor sorrir, pensando que como acabou de garantir mais uma vitória. Lá embaixo, Toby está ocupado tentando destruir todos os presentes que o duque Reiger trouxe para Leonor, pensando que sua sobrinha não precisa deles, e até ordena a Ram para rasgar tudo. Osmo parece preocupado ao ver isso, mas Leonor diz para ele não se importar e apenas segui-la pelo corredor, o que ele obedece. Ele já foi informado pelo duque que agora Leonor será sua empregadora, o que o surpreendeu, mas antes que ele pudesse assimilar a notícia ou protestar, o duque o deixou para trás, o fazendo se perguntar se ele era tão dispensável esse tempo todo. Mas ao mesmo tempo, ele não está desapontado em servir Leonor, e depois que ela o leva ao salão, ele se ajoelha diante dela, jurando alegremente estar ao serviço dela. Leonor diz que também está feliz, já conhecendo toda a extensão de sua lealdade e sua bondade, lembrando de como ele até sacrificou sua vida para ajudá-la no passado. Mas ela diz que tem algo que precisa esclarecer antes de começarem a trabalhar juntos. Acontece que ela não o quer como conselheiro, mas sim como professor, e especificamente sobre o assunto da postura Reiger sobre a qual ela ouviu falar tanto. Osmo fica confuso, se perguntando o que exatamente ele deve ensinar. Leonor responde que ela quer que todos na mansão Wangler aprendam, pensando em como a família se tornou muito branda, e lhes faltando a agressividade e até a assertividade necessária da nobreza. Por exemplo, embora saibam que Leonor ajudou o Marquês Jaspers a encontrar seus camaradas falecidos, nenhum dos Wanglers perguntou para ver Paula. Osmo concorda que embora tenha conhecido eles apenas recentemente, os percebia como calorosos e acolhedores, o que ele não acha exatamente ruim. Mas Leonor dá outro exemplo, dizendo que embora a casa Wangler esteja agora em uma posição de destaque e poder, eles não fizeram nenhuma tentativa de vingar a morte de Paula, simplesmente sorrindo para todos. Não é que ela queira que eles ajam baseados apenas em suas emoções e façam inimigos, ela apenas quer que todos saibam que a casa Wangler não deixará nenhum ato contra eles impune. Osmo entende que Leonor quer simplesmente proteger a família Wangler, os comparando a uma anêmona do mar, que deve sobreviver para que os peixes palhaços que vivem nela prosperem. Leonor sorri, satisfeita por ela e Osmo se entenderem tão bem. Ela sabia que se entenderiam, e é por isso que ela queria tanto tê-lo ao seu lado, e agora que ele está, ela sabe que podem realizar muito juntos. De repente, a porta do salão se abre e Toby entra com um grito. Assim que ele percebe que Leonor não está sozinha, ele para de repente, lançando um olhar severo na direção de Osmo. Baixando a voz, ele diz a Leonor para avisá-la se o homem estiver incomodando. Mas ele mal termina de falar quando Jean aparece atrás dele, o assustando. Beliscando a bochecha de seu primo, Jean pergunta a Toby o que ele está fazendo, e os dois começam a discutir e a brigar, mostrando a Osmo exatamente o tamanho do trabalho que ele tem pela frente. Mas Leonor tem total fé nele, e diz que ele será seu braço direito para ajudá-la a alcançar todos os seus objetivos. Para esse objetivo, ele pode pedir ajuda a pessoas em quem confia, mas ele nunca deve se aproximar da Condessa Maiconson, e isso Leonor deixa bem claro. Osmo fica um pouco surpreso com a ordem, achando que a Condessa e ela estavam em bons termos depois do funeral, mas ele acena com a cabeça, entendendo a ordem e expressando sua total intenção de cumprir. Leonor passa para a próxima tarefa de Osmo, que envolve Magda. Ela acredita que sua madrasta já deu à luz, o que Osmo confirma, significando que Leonor já pode ter ela. Ela já pediu ao Duque Reiger para dar Magda a ela além de Osmo, e ele concordou, não tendo interesse em ver a mulher de novo, embora tenha pedido a Leonor que mostre alguma compaixão por Sharon e não faça nada excessivo sobre esse assunto. Leonor entrega a Osmo uma carta para ser entregue ao chanceler real, e enquanto ele estuda o envelope, ele pergunta curiosamente sobre o que se tratava. Leonor conta a ele, embora seja algo apenas para os ouvidos de Osmo. Depois de ouvir o que ela disse, ele a elogia por ser prudente, dizendo que ele vai prontamente organizar um encontro entre Leonor e Magda. No dia seguinte, Leonor faz uma visita à masmorra, com o som de seus saltos ecoando no corredor vazio. Nesse momento, Magda parece já estar traumatizada pelo som e se deita no chão, tremendo enquanto cobre os ouvidos, tentando de alguma forma evitar o que vem a seguir. Mas ela ainda ouve a voz de Leonor a parabenizando por ter dado à luz com segurança, e ela se senta, curiosa sobre o porquê a filha de Gideon veio vê-la. Leonor olha para Magda enquanto comenta sobre a crueldade de seu pai, pensando no estado lamentável dela, que está longe da mulher que ela costumava ser, a protagonista dos pesadelos de Leonor em sua vida passada. Temos um vislumbre de Magda nessa vida, aparecendo para Gideon em seu estúdio logo depois do casamento deles para reclamar de Leonor.
Gideon diz a ela para fazer o que quiser com a garota, não se importando com o que acontecer com sua filha. Então, Magda começa a fazer a vida de Leonor um inferno, começando por destruir seus desenhos e pinturas, o chamando de lixo, e zombando da ideia de que alguém iria querer comprá-los. A partir daquele dia, Magda insultava Leonor sempre que podia, frequentemente a comparando com Sharon, e sempre a achando extremamente insuficiente, diminuindo sua confiança até que ela não tivesse mais nenhuma. Mas Magda não estava satisfeita apenas com isso, chegando até a envenenar lentamente o Duque Reiger, Leonor e até mesmo Sharon, com o objetivo de eliminar toda a família Reiger. Ela conseguiu fazer isso por 2 anos antes de ser descoberta e morta pela própria espada de Gideon. Mas mesmo depois da morte de Magda, Leonor continuou a sofrer, e não apenas pelos efeitos duradouros do veneno, mas por todo o tormento que Magda lhe impôs. A risada maligna de Magda soava tão alto na mente de Leonor que sempre que ouvia alguém rir baixinho, ela congelava de medo. Realmente, Magda era a encarnação de uma madrasta perversa, sendo o terror em pessoa. Mas agora, Leonor não tinha mais medo dela. Segurando as barras, Magda pergunta a Leonor por que ela veio lhe visitar, dizendo que se ela estava ali apenas para falar sobre sua mãe, a garota deveria ir embora. Mas Leonor responde que não tem interesse em discutir o que aconteceu com Paula, apenas em fazer Magda pagar por tudo que fez ela sofrer. Mas Magda não entende as palavras de Leonor, pois até onde sabe, ela não fez nada além de matar a mãe dela, apenas isso. Sim, se ela tivesse se tornado a duquesa, ela teria tornado a vida de Leonor miserável antes de matá-la aos poucos, mas fala que agora isso já não é possível, e diz a Leonor que será executada em breve, o que significa que ela já estará pagando por seus crimes, então pede a Leonor que tenha misericórdia o bastante para deixá-la viver aqueles seus últimos dias em paz. Mas Leonor diz não ter misericórdia para poupá-la, não quando toda a misericórdia lhe foi negada em sua vida passada. Mesmo assim, ela pediu ao imperador para perdoar Magda por seus crimes, o que a mulher mal consegue acreditar, sendo tomada pela alegria e esperança. Ela também achava que tinha algo de errado com Leonor, que não agia de forma alguma como uma criança. Mas agora ela não se importa, e juntando as mãos, agradece profundamente a criança, com lágrimas nos olhos, sendo exatamente a reação que Leonor esperava. Leonor toma a gratidão e o entusiasmo de Magda como um sinal de que sua madrasta quer viver, o que Magda realmente confirma isso, o que Leonor acha um pouco decepcionante, já que parecia que Magda já estava preparada para morrer. Mas agora que Leonor deu esperanças a ela, Magda quer viver, mesmo que seja apenas até seu filho crescer e se tornar um jovem rapaz, e ela implora a Leonor que tenha misericórdia o bastante para lhe dar essa oportunidade. Leonor fala a Magda que a decisão está fora de suas mãos, mas realmente, o imperador já decidiu o que fazer com ela, que é reduzir sua sentença por simpatia pela causa dela, já que conceder um perdão completo era impossível. Mas mesmo isso deixa Magda feliz, e ela pergunta se poderá segurar seu filho em seus braços e amamentá-lo na prisão, dizendo que ele lhe foi tirado antes mesmo que ela pudesse dar um nome a ele. Leonor diz a ela que o bebê já foi nomeado Nathan pelo Duque Reiger, um nome que Magda repete em um sussurro amoroso, enquanto lágrimas escorrem por suas bochechas. Mas quando Leonor fala que além de um nome, Gideon também depositou suas esperanças no bebê, querendo que a criança cresça para ser um espadachim assim como ele, o calor e a ternura no peito de Magda desaparecem, substituídos por medo, e Leonor sabia exatamente o porquê. Ela sabe que o filho de Magda não é do Duque Reiger, mas sim do guarda-costas que foi designado à mulher, e por isso, o menino não terá nenhuma das habilidades de espadachim que Gideon possui. Além do mais, quanto mais ele crescer, mais Gideon verá que o menino parecerá com seu verdadeiro pai, sendo fácil de supor o que acontecerá quando ele descobrir a verdade. Cheia de medo, Magda implora mais uma vez pela misericórdia de Leonor, e dessa vez dizendo que não se importa com o que acontecer com ela, contanto que seu filho fosse poupado. Leonor fica surpresa ao ver Magda agir como mãe pela primeira vez, notando como sua madrasta não parecia se importar com Sharon, enquanto se importava tanto assim com Nathan. Será que é porque ele é filho do homem que ela ama, ou porque não é o filho do homem que ela odeia? De qualquer forma, no fim Leonor não se importa. O fato da mulher amar seu filho só tornará seu castigo pior, já que a razão pela qual Leonor pediu ao imperador para poupar a vida dela é para que Magda esteja por perto para assistir ao sofrimento e à queda de seu filho. O presente de Leonor para Magda por tudo o que ela fez é que ela esteja presente para testemunhar a agonia de seu filho. Conhecendo as verdadeiras intenções de Leonor, e percebendo que agora enfrenta um destino ainda pior, Magda começa a gritar em desespero, implorando sem parar por misericórdia à criança. Mas Leonor apenas sorri enquanto se afasta da cela de Magda, sem dizer mais nada à sua perversa madrasta. No dia seguinte, a notícia da redução da sentença de Magda se espalha. Mais precisamente que depois de receber um pedido de clemência de Leonor Reiger e do Duque Wangler, o imperador decidiu reduzir a sentença de Magda, de morte para prisão perpétua, o que o povo comum comemora, o vendo como um sinal da bondade de Leonor e da compaixão da família Wangler. Mas a nobreza sabe demais, tendo acesso a mais detalhes, como o fato de que em vez de passar o resto de sua vida na prisão, Magda está sendo enviada para uma fábrica de corantes, onde sofrerá uma morte lenta e dolorosa, assim como a que ela deu a Paula.
Eles entendem que Magda está sendo usada como exemplo, enviando uma mensagem de que qualquer um que mexa com a família Wangler enfrentará um destino pior que a morte. Realmente, quando Magda percebe para onde está sendo arrastada, seus olhos se arregalam em horror, e ela implora pela morte. Mas seu destino já foi decidido. Na casa Wangler, a família está menos preocupada com as notícias e mais focada no próximo banquete real em homenagem a Leonor, para o qual todos foram convidados. Jean e Toby discutem sobre Han, com Toby querendo levá-lo enquanto Jean insiste que não podem. Ele diz a Toby que ninguém jamais levou um leão para o banquete real, mas Toby diz que Han não é apenas um leão, mas na verdade parte da família Wangler. Na verdade, foi o próprio Jean quem trouxe Han para a família. Jean sabe disso e agora ele se arrepende um pouco, nunca tendo pensado que Toby iria vestir Han ou mesmo sugerir levá-lo a um banquete real. Mas Toby está bastante orgulhoso da fantasia que colocou em Han, pensando que combinará bem com sua roupa e o fará parecer ainda mais legal, principalmente aos olhos de Leonor. Jean suspira, pensando que Toby está apenas fazendo um alvoroço para impressionar Leonor. Então, ele acaba com as esperanças de Toby, lhe dizendo que se ele não parar de fazer aquele tumulto, ele contará a Leonor sobre como Toby não consegue nem mesmo beber café. Toby não sabe como Jean descobriu isso, mas agora não tem escolha senão recuar e deixar Han de volta. Enquanto isso, o Duque Wangler olha impaciente para a escada, se perguntando quando Leonor aparecerá. Então, a garota finalmente aparece, vestindo um deslumbrante vestido lilás cintilante, com um padrão de pássaros voando e com seus cachos todos alisados, com as pontas dobradas de maneira arrumada para seu cabelo parecer mais curto. Toda a família Wangler fica hipnotizada, e o Duque até derrama uma lágrima comentando como sua neta cresceu para ser uma jovem mulher deslumbrante. Leonor está feliz por eles aprovarem seu novo visual, mas ela não quer se atrasar, dizendo que eles devem seguir para o palácio para não se atrasarem. Eles se dirigem à entrada onde as carruagens estão esperando, com o Duque convidando Leonor para viajar com ele, o que ela aceita com alegria. Enquanto a carruagem avança, seus pensamentos se movem para o banquete que se aproxima, já que ela sabe que será frequentado por toda a realeza e por toda a nobreza, incluindo seu marido de sua vida anterior. De repente ela se sente nervosa para vê-lo, e seu avô percebe isso, colocando uma mão reconfortante sobre a dela e lhe dando um sorriso, enquanto diz para ela apenas aproveitar o dia de hoje. Leonor sorri de volta, grata pelo encorajamento. De fato, seu avô está certo, e ela deve parar de se preocupar com o passado ou futuro e apenas se divertir hoje. No palácio, os convidados já se reuniram, e estão comentando sobre Leonor. Afinal, ela não é apenas a estrela do banquete, mas também é a primeira pessoa com um dom místico em quase um século, alguém que muitos deles pensaram que nunca viveriam para ver. Mas Sala fica quieta quando Lord Jaspers e sua filha, a atual marquesa, chegam, mas apenas para se agitar ainda mais logo depois, enquanto as pessoas falam sobre como é incrível que as cicatrizes do ex-marquês tenham realmente desaparecido. Eles ainda estão maravilhados com o talento de Leonor, quando ela aparece com a família Wangler, anunciada como orgulho do Império e recebida por aplausos e aclamações estrondosas. Então, eles começam a se aglomerar em torno dela, ansiosos para conhecê-la melhor. Mas a multidão se dispersa quando uma figura ainda mais importante chega, o próprio imperador. Enquanto ele caminha para a frente da sala, as bocas se calam e as cabeças se inclinam, embora alguns ainda lancem olhares furtivos para o imperador. Quanto a Leonor, seu olhar não estava no imperador, mas sim no menino caminhando atrás dele, com cabelos loiros, olhos azuis, e traços bonitos, o bondoso príncipe que costumava ser seu marido. O nome do príncipe é revelado como Isaac, e então descobrimos exatamente o que aconteceu no passado. No palácio estão o imperador e Gideon, com o imperador importunando Gideon mais uma vez sobre se Leonor tinha ou não dons especiais, enquanto Gideon fala que Leonor ainda não manifestou habilidades místicas. No entanto, ele tem certeza que sua filha tem aptidão para se tornar tanto feiticeira quanto uma espadachim, sendo algo que pode ser transmitido à sua descendência. O imperador fica satisfeito com essa ideia e já tem em mente o marido ideal para Leonor, seu filho Isaac. Embora Isaac seja o filho primogênito, a mãe de Isaac e sua família materna já se foram, então, ele não era mais que um peão. Mesmo assim, ele herdou o poder de domínio de seu pai, o que o torna útil e perfeito para produzir um herdeiro. O casamento é arranjado entre Isaac e Leonor, que tinha apenas 15 anos na época. Na noite de núpcias, Isaac vai para a cama de Leonor, com os deveres que seu pai lhe impôs pesando fortemente em seus ombros. Mesmo assim, ele ainda vê Leonor como uma criança e consegue perceber seu medo, então, ele promete não fazer nada com ela até que ela esteja pronta. Enquanto isso, o homem age como um irmão mais velho e gentil com ela, que acaba vivendo seus dias em paz, embora Isaac frequentemente se sinta perturbado pela iminente guerra pelo trono. Se a batalha pela sucessão se transformar em uma guerra total, ele sabe que será o primeiro a cair, já que não tem aliados fortes. Ele diz a Leonor que se isso acontecer, ele quer que ela encontre outro marido, um homem bom que possa lhe fazer feliz. Leonor tenta não prestar atenção a esse tipo de conversa, mas um ano depois de seu casamento, Isaac é mesmo assassinado, deixando Leonor viúva e sem filhos. Então, a história volta ao presente,
com Leonor de frente para o imperador, que continua falando sobre como seu dom é um presente tanto para ele e para o império. Mas ela começa a ficar entediada com o discurso dele, então ela volta seu olhar para Isaac, que parece perfeitamente composto em seu assento, e depois para sua irmã, a Princess Kayla, que parece ser o completo oposto, não se incomodando em esconder seu bocejo. Kayla é 2 anos mais velha que Leonor, e na vida passada as duas também eram amigas. Kayla é uma mulher forte que não tinha medo de falar o que pensa, e mesmo agora, quando ela percebe Leonor olhando, Kayla lança um olhar feroz e quase rosnando, enquanto Leonor reprime uma risada, pensando em como Kayla é imprudente e feroz mesmo como criança, apesar de ser mais adorável. O imperador finalmente chega no final de seu discurso, concedendo a Leonor os privilégios de uma feiticeira, e assim que ele termina, a sala rompe em aplausos. Nesse momento, Leonor já está exausta, o que a duquesa percebe com um olhar preocupado. Leonor diz que ficará bem, e que só precisa ir ao banheiro para se refrescar, pedindo a Toby para acompanhá-la. Ele prontamente faz isso, oferecendo seu braço de maneira orgulhosa. Ele escolta pelo corredor, e enquanto ela caminha seus pensamentos vão mais uma vez para sua vida passada, principalmente para seu último marido, o príncipe Ruer. Ela pensou que ele apareceria, mas agora supõe que ele não pode mesmo que queira, já que ele é apenas o 8º na linha de sucessão, o que o torna quase tão mal visto quanto um príncipe bastardo. Mas seus pensamentos sobre ele são dispersos quando Leonor vê Isaac sentado em um banco no jardim, então ela rapidamente deixa o lado de Toby para ir até ele, o cumprimentando com uma reverência. Isaac fica surpreso ao ver a garota, mas no fim concorda em deixá-la sentar com ele. Os dois ficam em silêncio por um tempo, ouvindo o suave farfalhar das folhas junto da brisa da noite e o canto de grilos. Isaac fala primeiro, parabenizando Leonor pela honra que o imperador lhe concedeu. Ele se desculpa por não tê-la parabenizado antes, mas Leonor diz que está tudo bem, pois ela nem mesmo se sentia digna de parabéns. Isaac fica surpreso ao ouvir isso, mas entende melhor a garota depois que ela lhe pergunta se ele tinha ficado feliz quando foi feito o príncipe herdeiro. Mas ele não quer falar de seus próprios problemas, então dessa vez é Leonor quem se desculpa, não tendo a intenção de deixá-lo desconfortável. Mas ele responde com outra desculpa, deixando claro que não se ofendeu com as palavras dela. Leonor pensa em como ele ainda é tão gentil quanto sempre, o que era algo que ela costumava admirar, mas agora, ela tira vantagem disso, dizendo que sempre desejou ter um irmão mais velho como ele e uma irmã mais velha como Kayla, e por fim espera que os dois compareçam à festa do chá que seu avô estará organizando para ela em breve. Isaac até tenta se esquivar do convite, dizendo que Leonor deveria sair com crianças de sua idade, e que ele também não pode decidir a quais festas deve comparecer. Mas Leonor não o deixa escapar, lhe garantindo que o imperador com certeza permitirá que ele compareça à festa dela, já que ele prometeu atender a todos os seus pedidos. Então, antes que ele possa inventar mais desculpas, ela se despede, dizendo que o esperará em sua festa. Ela sabe que sem dúvidas ele aparecerá, mesmo que seja apenas porque ele não suporta partir o coração de uma menina. Com sua vitória garantida, ela volta para Toby, que a repreende por demorar tanto, enquanto exige saber o que ela e o príncipe herdeiro estavam discutindo. Enquanto ele continua, Leonor faz o seu melhor para ignorar outro discurso entediante, e os dois não percebem que há mais alguém presente. Observando eles de trás de alguns arbustos, está um menino com cabelos castanhos escuros e olhos azuis profundos. Leonor volta ao salão do banquete procurando por Kayla, agora que terminou de falar com Isaac. Ela encontra a princesa engolindo um cálice de vinho como se fosse apenas suco, pensando em como não é de se admirar que mais tarde ela desenvolva uma tolerância muito alta ao álcool. Lentamente, Leonor se aproxima do lado de Kayla, e Kayla imediatamente franze a testa e lança um olhar severo, dizendo a Leonor para se perder. Se Leonor fosse uma criança comum, ela teria achado a princesa rude e até mesmo chorado, mas ela apenas sorri, já acostumada com o comportamento peculiar de Kayla, o que ela realmente acha encantador. Enquanto Kayla encara, confusa com sua alegria, Leonor faz seu primeiro movimento, comentando sobre como o salão cheirava a pessoas gananciosas pelo poder, exatamente o que Kayla não suportava no passado. Realmente, Kayla compartilha da mesma opinião de Leonor, e as duas garotas rapidamente formam um vínculo. Kayla se surpreende que uma garota da casa Reiger tenha senso de humor, fazendo Leonor responder que ela é uma Wangler por dentro, o que significa que ela também é um pouco imprudente. Kayla sabe o quão imprudentes os Wangler podem ser, apesar de sua bondade, então, ela também concorda quando Leonor diz que os Wangler precisam se conter um pouco, e se pergunta se Leonor será a pessoa a ensiná-los. Mas Leonor afirma que não está qualificada, dizendo que não consegue nem mesmo proteger um único Wangler, como sua mãe. Mas Kayla franze a testa depois de ouvir a culpa na voz de Leonor e segura sua mão, lhe dizendo que ela não deve se culpar pelos pecados dos outros. Isso lembra Leonor como Kayla costumava ser, sempre lhe repreendendo quando ela fazia comentários autodepreciativos, e em vez disso, lhe incentivando a encontrar sua confiança e não deixar que os outros pisem nela. Mesmo depois da morte de Isaac, Kayla continuou como sua amiga, e durante a sua segunda gravidez, que ela teve no palácio, Kayla estava lá para apoiá-la, lhe encorajando a mostrar suas garras para os monstros ao seu redor,
pois agora que ela era mãe, até mesmo seu próprio marido a ignorava. Kayla fez Leonor perceber que ela tinha que fazer algo para proteger a si mesma e o filho em sua barriga, apesar de que naquela época já era tarde demais. No final ela não conseguiu proteger ninguém, nem mesmo Kayla. Mas não dessa vez. Dessa vez, ela se certificará de proteger todos que ama, incluindo a princesa, com quem pretende permanecer amiga por muito tempo. Como um começo para fazer isso, ela convida Kayla para sua festa do chá, assim como convidou Isaac, e mesmo com Kayla hesitando no começo, ela acaba cedendo, deixando Leonor feliz. Parece que seu plano vai funcionar, e ela mal pode esperar pela festa para realizá-lo. Então, logo o dia da festa do chá chega, com o jardim cheio de crianças, todas empolgadas com a coleção de animais de Leonor. Um deles, Arthur Gould, parece particularmente encantado com o pavão, dizendo que pedirá aos pais para comprar um para ele. Leonor o reconhece como o homem que causará um grande escândalo no Império, então diz a ele para fazer um enorme escândalo se seus pais não lhe comprarem um pavão, esperando que assim seus pais fiquem irritados com ele e lhe ensinem alguma disciplina, para que ele cresça melhor. Arthur sai e coloca o conselho de Leonor em prática imediatamente, fazendo um escândalo ali mesmo no jardim, enquanto sua mãe olha para ele irritada. Mas nem mesmo isso é divertido o suficiente para Leonor, que já está entediada de ficar perto de crianças indefesas enquanto espera pelo príncipe e pela princesa chegarem. Ela se perguntava por que está demorando tanto, quando finalmente eles aparecem, pegando Leonor bocejando, e ela rapidamente recupera sua graça para cumprimentá-los adequadamente, agora feliz por eles terem chegado. Mas ela se surpreende ao notar que eles trouxeram alguém com eles, um garoto de olhos azuis, que Isaac apresenta como o príncipe Ruther, que aparentemente implorou para acompanhá-los. Os olhos de Leonor se arregalam ao encontrar seu terceiro marido ainda criança, e ela gagueja um pouco enquanto o cumprimenta, repassando em sua mente tudo o que sabe sobre ele, à medida que Isaac fala que Ruther é o oitavo príncipe, nascido de uma empregada que foi executada logo depois de seu nascimento para esconder que o imperador dormiu com uma mulher de classe tão baixa. O próprio imperador não lhe deu atenção, então ele viveu sua vida como pouco mais que um servo no palácio, sendo negligenciado e ignorado por todos, exceto por Isaac e Kayla. Somente quando a guerra pela sucessão começou e as pessoas reconheceram o talento de Ruther na batalha, além de seus outros dons, é que começaram a prestar atenção nele, com alguns até se esforçando para conquistar seu favor, enquanto outros começavam a temê-lo. Mas nesse momento, ele é apenas um menino olhando para ela, e ela não consegue deixar de olhar de volta, fazendo Kayla zombar dela. É verdade, Leonor não consegue parar de olhar para os olhos azuis de Ruther ou para o seu cabelo castanho escuro, que é uma indicação que seu poder de dominação é forte. Quanto mais escura a cor do cabelo, mais forte a habilidade, apesar dela não ter despertado até bem mais tarde. Além disso, suas roupas também são esfarrapadas comparadas às de seus irmãos. Mas Ruther não parece se importar, ficando vermelho e gaguejando enquanto cumprimenta Leonor e a pede para chamá-lo pelo nome. Ele claramente gosta de Leonor, a deixando constrangida e a fazendo se virar. Mas ela logo volta aos seus sentidos, se lembrando de sua importante missão. Para cumpri-la, ela pede a Jean para fazer companhia a Ruther por um momento enquanto ela acompanha Isaac e Kayla até o jardim. Ela os leva até o gazebo, e lá a garota mostra a eles uma pintura, os convidando a se juntarem a ela em uma aventura. Assim que Isaac e Kayla concordam, Leonor ativa seu dom, e de repente, em um clarão de luz, os três entram na pintura, se encontrando cercados por luz e cores deslumbrantes. Enquanto os irmãos ainda estão maravilhados, Leonor explica que os transportou para um espaço seguro, onde ninguém ouvirá o que estão prestes a dizer, fazendo Kayla notar que é algo sério. Então Leonor continua, explicando que depois que seu dom despertou um sonho nasceu em seu coração, sendo um sonho de um império melhor, onde o poder não é detido por homens impiedosos como o Duque Reiger, mas por homens benevolentes e governados por um imperador bondoso, como Isaac. Isaac e Kayla percebem o que Leonor está propondo e ficam chocados, com Isaac até a repreendendo por ser precipitada com aquelas ideias e suas palavras. Mas Leonor não se incomoda, e ela diz que já percebeu que o poder é o que molda o mundo, então, se alguém tem poder suficiente, pode mudar o mundo e decidir o que pode e o que não pode ser feito. Leonor tem poder agora e está certa de que quer usá-lo para criar um império pacífico, e com isso, um mundo mais bondoso. Isaac elogia seu sonho, mas lembra que nem todos os sonhos podem se tornar realidade. Mesmo que Leonor seja poderosa e possua um dom raro, ela ainda está sozinha, então o que ela pode fazer? Mas em vez de responder a essa pergunta, Leonor compartilha com Isaac e Kayla a informação que o imperador compartilhou com ela, revelando que seu pai quer voltar no tempo para começar seu reinado de novo, mas com ainda mais crueldade e maldade, algo que Leonor não pode permitir. Ela já tomou medidas para evitar isso, mentindo para o imperador que seu dom ainda não está totalmente desperto. Mas ela está apenas adiando, e enquanto isso, Isaac deve agir. Ele deve reunir mais aliados e obter mais apoio. Ao se unir a Leonor, ele já terá a família Wangler e a família Jasper ao seu lado, mas eles ainda não serão o suficiente. Mas Leonor também sabe que há pessoas dispostas a apoiar Isaac em outras partes do Império, elas só terão que ser conquistadas.
Kayla não consegue acreditar no que Leonor acabou de dizer, perguntando se seu irmão realmente pode reunir tanto apoio. Leonor garante que é possível, especialmente com seu dom, e assim, consegue convencê-los. Mas agora Kayla tem uma preocupação diferente. Ela nota que para Leonor contar a ela e a Isaac todos os seus planos assim, ela deve confiar neles para além de qualquer dúvida. Mas como ela pode ter tanta certeza que eles seguirão seu plano em vez de traí-la por egoísmo como a realeza costuma fazer? Ela pergunta o que ela faria se agora eles decidirem prendê-la por traição. Mas Leonor apenas sorri, dizendo que se tivesse recebido até a menor suspeita de que eles a trariam, ela teria decidido deixá-los presos na pintura, um pensamento que faz Kayla se assustar profundamente. Ela não esperava que Leonor fosse tão astuta, então parece que Leonor ainda é meio Rager. Quanto a Isaac, ele apenas olha para Leonor, pensando que ela é realmente como um leão, confiante que reina suprema sobre todos. Apesar de si mesmo, ele começa a considerar a proposta dela, tendo há muito tempo desejado mudar o império para melhor, mas sem ter o poder para fazer isso. Agora, Leonor acabou de prometer a ele esse poder, então ele não deveria se unir a ela e tornar o sonho de um império melhor a realidade? Então, a conversa termina e a confiança entre eles é estabelecida. Leonor tira todos da pintura, e ela aparece sozinha no gazebo, enquanto os dois irmãos se materializando em outra parte do jardim para não levantar suspeitas, o que realmente não deveriam, já que nenhum tempo se passou desde que os três entraram na pintura. O príncipe e a princesa deveriam estar apenas caminhando no jardim, assim como estavam antes de Leonor ativar seu dom, e agora ela vai ao encontro deles. Mas de repente ela para quando esbarra em Ruther, dessa vez sozinho. Pensando que ele está perdido, ela se desculpa, dizendo que seu tio deveria ter cuidado melhor dele. Mas ele diz que foi ele quem escapou de Jean, o que não foi uma tarefa fácil, mas tudo porque ele queria estar com Leonor. A garota fica surpresa ao ouvir Ruther admitir isso, e pergunta por que ele quer tanto estar com ela. Inocente como é, o garoto responde sinceramente que precisa da ajuda dela para sobreviver, fazendo Leonor franzir a testa, pensando que é seu dom que ele deseja, e não ela. Ele nunca precisou dela, e por isso foi tão fácil para ele abandoná-la junto de seu filho ainda não nascido. Cruzando os braços, Leonor diz friamente ao príncipe que se ele quer um aliado, deve procurar alguém com poder real. Por outro lado, se o que ele realmente quer é tê-la ao seu lado, então ele deve provar isso, e se mostrar digno de sua lealdade. Dito isso, ela vira suas costas e deixa Ruther sozinho, fazendo seu caminho pelos jardins. Depois de um tempo, ela se sente mal pelo jeito que o tratou, lamentando seu comportamento rude e insensível. Mas o que ela pode fazer? Afinal, cada vez que olha para o rosto dele, ela se lembra do passado, então é melhor evitar ele completamente, esperando que ele também pare de persegui-la. Falando em perseguição, Leonor para de repente ao ter um pensamento preocupante. E se Rutger viu ela e seus irmãos entrando e saindo da pintura? Se perguntando o que aconteceria se ele contar a alguém o que viu, Leonor sacode a cabeça e se acalma, sabendo que Ruther nunca contaria nada a ninguém, já que ele mal falava quando estavam juntos, mesmo naquelas vezes em que ele vinha ao quarto dela. Leonor relembra o passado mais uma vez, pensando na sua noite de núpcias com Ruther. Ela se senta em sua cama em um roupão, esperando que ele venha, e esperando que agora que estão sozinhos, eles possam finalmente conversar. Mas quando Ruer aparece também vestindo apenas um roupão, ele simplesmente a encara, franzindo seus lábios e não dizendo nada, fazendo Leonor se sentir tão desconfortável que ela apenas desvia o olhar e aperta os lençóis. Mesmo assim, ela espera que ele diga algo, ou faça algo, e então ele finalmente se aproxima, se inclinando sobre ela na cama. Os dois estão mais próximos que nunca agora, e Leonor sente seu coração batendo em seu peito enquanto ele olha em seus olhos, seu rosto inteiro ficando quente, enquanto ela o encara de volta. De repente, ele fala com uma voz suave, mas apenas para dizer a ela que esperará por outro momento, quando ambos estiverem prontos, se isso estiver bem para ela, o que ela apenas acena com a cabeça. Mesmo assim, ela esperava pela próxima vez, esperando que finalmente os dois se falassem. Mas quando eles finalmente consumam seu casamento, tudo ainda é feito em silêncio, com Ruther agindo como se estivesse apenas cumprindo um dever, uma tarefa, o que deixou Leonor tão enjoada que ela ficou aliviada quando descobriu que tinha ficado grávida tão cedo. Agora, de volta ao presente, Leonor percebe que a conversa que teve com o oitavo príncipe agora, embora tenha sido mais uma discussão, foi a mais longa que eles dois já tiveram, apesar dela não ter certeza do que fazer com isso. Naquela noite, os pensamentos de Leonor ainda estão preenchidos com Ruther, e ela se vê incapaz de dormir, mesmo se sentindo exausta da festa do chá. Enquanto ela vira e se revira, ela depois se senta em sua cama, relembra o passado, principalmente do rosto de Ruther quando ela o viu pela última vez. Mas que rosto ele estava fazendo? Parecia quase como se ele estivesse implorando para ela não ir embora, mas então por que ele faria isso quando nunca mostrou nenhuma preocupação por ela? Provavelmente ele estava apenas assustado, já que Leonor desapareceu bem diante de seus olhos. Mas ela ainda queria acreditar que ele amava, mesmo que um pouco, e que se importava com ela, ou que pelo menos sentia pena dela. Afinal, por mais que ela odeie admitir,
já que se sente envergonhada, ela se apaixonou por Ruther no momento em que o viu em seu casamento. Foi então que ela finalmente entendeu por que todas as nobres mulheres do Império ficaram indignadas quando souberam que ele ia se casar, ainda mais com alguém mais velha e 2 vezes divorciada. Mas elas não teriam falado tanto se soubessem que na verdade o casamento dela com Ruther era um dos planos do irmão dele para humilhá-lo e rebaixá-lo, já que naquela época ele já estava mostrando potencial como um futuro imperador. Por isso, o terceiro príncipe Maquis decidiu colocar Ruther em seu lugar, e lembrá-lo de que ele mal era da realeza. Então ele arranjou o casamento de Ruther com Leonor como um presente para ele. Leonor também sabia disso, então tentou não ter sentimentos por Ruther, mas seu coração não ouvia. Ela acabou o seguindo com seu olhar, assim como costumava fazer quando era criança, morrendo de fome pela afeição de seu pai. Mais uma vez, ela experimentou a dor de desejar o amor de alguém, e no fim, ele sequer falava com ela, mal olhando para ela. Uma vez, quando eles se cruzaram no jardim, ela pensou em começar uma conversa com ele, esperando que assim eles se aproximassem. Mas ele apenas passou por ela sem dizer uma palavra, deixando claro que não tinha interesse nenhum em falar com ela. Agora, Leonor se pergunta o que aconteceu com Ruther depois que ela desapareceu. Talvez ele tenha seguido em frente para se casar com Sharon, assim como Sharon disse que ele faria, e talvez até com os dois tendo seus próprios filhos. Mas sendo incapaz de conter sua curiosidade, ela decide descobrir, já que sabe que pode fazer isso com sua habilidade. Se levantando da cama, ela vai até sua mesa para desenhar uma imagem de como ela era em sua vida anterior, quando estava casada com Ruther, e então, ela ativa o feitiço. Logo depois, tem um clarão ofuscante de luz, e quando ele acaba, Leonor se encontra em um quarto diferente, com o vestido que ela estava usando pela última vez ainda manchado de sangue, colocado em um manequim cercado de flores no centro. A visão do vestido choca Leonor, e então ela se pergunta se isso é um santuário que Ruther fez, como aqueles dedicados a santos com habilidades místicas. Mas então ela nota a mesa no canto que pertencia ao imperador, percebendo que estava no quarto do imperador. Mas por que diabos seu antigo vestido, completamente ensanguentado, estaria no quarto do imperador? De repente, Leonor ouve um som, e ela vira a cabeça em direção à cama, com seus olhos se arregalando ao ver Ruther nela, já adulto e sem camisa, com um olhar de choque e pura surpresa. Mas ele imediatamente reconhece Leonor, mesmo com ela ainda sendo uma criança, e perguntando se ela realmente voltou. As linhas entre o passado e o presente estão se confundindo, o que sem dúvidas pode alterar os planos de Leonor para o futuro, embora ainda não saibamos como. Mas por enquanto, é aqui que o vídeo termina, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Leonor.